basta você dizer que não é feminista, você vai ser oprimida. Eu acho que qualquer mulher que tem que ser feminista. Porque eu fui perseguida desde que entrei na universidade por mulheres feministas. O discurso todo é muito bonito, mas na prática ele não tem essa empatia que está no discurso. Na minha concepção, o feminismo é indissociável da luta de classes. Por isso que eu sou forte, sou guerreira, não sou reprimida, nem calada, sou feminista! Começa agora o Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo. Estamos hoje com um ilustríssimo convidado, queridíssimo Felipe Sabará, que é nada menos que ex-secretário de Desenvolvimento de São Paulo, empreendedor, filantropo e palestrante. Nós vamos falar de cada um desses predicativos. Seja bem-vindo, Felipe. Prazer enorme estar com vocês aqui. Sou fã. Sou espectador e aqui tô do lado de cá, tá do lado de cá hoje é muito especial. Bilionário, filantropo, faz o Batman, cara, né? Bilionário, filantropo, praticamente Bruce Wayne, né? Ele tá na sua forma Bruce Wayne agora. E também com meu querido e amado amigo Arthur Morrison, muito obrigado, mais uma vez. Lara Brenner, é um prazer que bom estar ao seu aqui. lado. Eu já quero aproveitar você que tá aí de casa. Primeiro você já deixa o like, né? Porque ajuda a gente. Já sabe né? que vai ser ótimo, como Se sempre. você ainda não segue a gente vai sempre deixar aí na descrição do vídeo nos nossos arrobas. Também tem no final do programa. Mas já tem um link direto, vai estar o link aqui do Felipe Sabará também. E eu já quero, de início, falar da novidade que a gente vai ter aqui no Brasil Paralelo. Confusão e gritaria. Seguinte, galera, a gente tá preparando, já tá há quase um ano, um próximo documentário que esse vai bombar. Vocês já assistiram o Fim da Beleza, vocês assistiram todos esses aí. Vocês conhecem a qualidade do nosso trabalho, mas esse aí a gente tá apostando muito, que é o Entre Lobos, que vai tratar de um problema assim sério que aflige aí toda a população brasileira, que é a falta de segurança. Né? Cabeças vão rolar. Falta de segurança pública aí e tal. Então, o DOC de segurança pública tá chegando. Ele vai ser lançado esse ano ainda. A gente ainda não pode precisar a data aqui, porque a gente tá ainda saindo, a gente tá gravando ainda, mas aguardem. Então, a gente tá deixando aqui na descrição do vídeo um link para você se cadastrar para saber todas essas novidades do documentário. Não percam, cliquem no link, se cadastrem lá ou acessem entrelobos.com.br, beleza? Então, espero você lá do outro lado. Não tenho dúvida de que vai bombar. Não é por nada, não. Sabará, seguinte. Não tenho dúvida de que nós temos bilhões de assuntos para conversar aqui hoje, né? Tanto é que você veio sozinho justamente porque a gente quer explorar tudo que você tem a dividir conosco. Você já deu uma amostra disso, né? Ali no especial de Natal da Brasil Paralelo. Foi tão legal, né? Foi muito bacana. Emocionante. Mas o motivo pelo qual o seu nome pululou aí recentemente, né? Pipocou nas redes sociais, foi por causa da sua expulsão muito, muito chata do Partido Novo, né? Partido E Novo. aí você caiu atirando, né? Já saiu falando, bom, esse partido está rachado, as pessoas não têm coragem de falar que estão, mas existe um lado que é pró-Amoedo e um lado que é anti-Amoedo, e aí já teve babado, confusão e gritaria com Amoedo, e aí já saiu de lá falando que não existe esse negócio de terceira via, papapá, papapá. E aí eu gostaria, por favor, de que você comentasse esse assunto agora, explicasse um pouco para nós como é que foi. Você viu que já começou light, De leve. né? Daqui é só ladeira abaixo. Assim, esse assunto é interessante porque acho que todo mundo hoje está bem interessado na política. Esse era um ano de eleição. Então as pessoas estão pesquisando, estão querendo saber em quem vai votar e sempre pipoca a questão dos partidos, né? O que eu aprendi, vou começar do final. O que eu aprendi com essa história, principalmente, é que no Brasil, partido é uma ferramenta jurídica, né? Porque como não existe candidatura independente, aliás, até existe pela Constituição, mas não foi aprovado, não foi homologado, não foi registrada essa possibilidade jurídica no Brasil. Então você não pode concorrer sozinho, sem um partido. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode fazer isso. Então, candidatura avulso. Avulso, que o pessoal chama de candidatura independente. Sim. No Brasil não pode. Então você precisa estar afiliado a um partido. Então, começando assim por como é que eu fui parar no Partido Novo, eu nunca imaginei que fosse
estar na política, de fato, assim. Tinha uma aversão até aos políticos, como todo um bom brasileiro, que, né, não vem de família política, eu não venho de família política, eu venho de família empresária, com ojeriza a política. Não é que minha família não é política, ela não gosta de se envolver com política, porque no Brasil é sinônimo de corrupção política. É a primeira pessoa que eu vejo falar tão certinho, ojeriza. Eu gostei dele. Arrasou, Viu já só? gostei. Também tem O pessoal fala ojeriza. giriza. E aí? Não, então é ojeriza, né? Mas, então, de fato, minha família tem realmente essa aversão, essa ojeriza política, e eu cresci assim, né? Sabe, nossa, político é tudo bandido, vai roubar, não sei o que e tal. Mas, eu acho que a gente vai falar um pouco disso também, por causa dos meus projetos sociais, eu acabei sendo chamado para ser secretário de desenvolvimento aqui em São Paulo, né? E isso foi uma experiência muito legal, que eu também não esperava. Eu fui convidado por causa dos projetos sociais, as coisas que eu já fazia. Minha família foi contra. Ó, você vai acabar entrando num ninho difícil, de cobra, a gente vai te trair, a gente vai falar mentira de você, você tem um sobrenome a zelar e tal. E assim, eu refleti muito e pensei, sempre fui muito crítico dos políticos e principalmente da gestão municipal. Por quê? Porque eu atuo com população de rua, favelas, pessoas em situação de vulnerabilidade, sempre esbarra no que o poder público faz ou deixa de fazer. Quando eu fui convidado para assumir exatamente a pauta de desenvolvimento social e econômico aí, eu falei, se eu não for, eu vou deixar de ter a oportunidade de tentar sentar numa cadeira que eu sempre critiquei. Né? E aí, para você ser secretário, você não precisa necessariamente ser filiado. Ah, é? Você pode simplesmente não estar lá e você está com cargo técnico, foi o meu caso. Sim. Eu nunca fui filiado a nenhum partido. Aí me veio a questão do partido Nojo. Eu falo hoje Nojo. Com carinho, né? Eu não tenho mágoa mais, mas assim, é um partido que demonstrou que, na verdade, o que gera hoje, além de ojeriza, é nojo mesmo, assim, entendeu? Sabe? Muita gente saiu. O Partido Novo, né? Falando corretamente aqui, tem mais desfiliados que filiados hoje. Ou seja, acho que é o único partido no Brasil que conseguiu bater esse recorde. Ruim. Eu até fiz um post sobre isso recente e o pessoal foi lá, olhou, eu tenho os dados, eu tenho tudo, tá lá. Tem mais desfiliados do que filiados na história do Novo. Mas por que isso? Tem um motivo, né? Mas no começo, quando surgiu a ideia desse partido, a próprio nome, super legal, eu falei, se tiver uma ferramenta jurídica para política que eu possa estar envolvido e eu for estar envolvido, vai ser essa daí. Porque diz que não usa dinheiro do fundo partidário, porque não diz que não usa dinheiro do fundo eleitoral, que o pessoal confunde, mas são duas coisas diferentes, que depois eu descobri que é mentira. Então, ó, todo mundo fala que o Novo não usa dinheiro do fundo partidário, é mentira, usa sim. Até porque é obrigado a usar, por exemplo, para as mulheres. Mas não é que eles contam para os filiados, para as pessoas, continuam dizendo que não usa. Então, o Partido Novo usa dinheiro público, sim. Tá? Mas todos usam? Tipo, Todos tem usam. como não usar? Não tem como não usar no caso desse fundo para as mulheres. Mas assim, se você se propõe e você diz para os outros que não faz, então é melhor não existir. É aquele negócio, né? Eu só existo se eu fizer uma coisa que eu critico, então é melhor você não existir. Senão é mentira. Né? Então, ou então não falar isso, ou né? não fala, exato. Que é mais fácil. Fala assim, olha, a gente tenta não usar, mas tá aqui, tem que usar. Então, quando muito perguntado, ou juridicamente, ou na imprensa, os caras até dão aquela faladinha, entendeu? Mas se você não pergunta e como fica aquele negócio sendo sempre repetido, a pessoa não vai e não explica. Mas além desse ponto, que eu achava legal, que depois eu vi que não é verdade, mas de não usar dinheiro público, nem para se manter, nem para fazer campanha, que daí sim é o fundo eleitoral, tem outras coisas. Tem a questão de processo seletivo, que eu falei, poxa, isso é super legal, você vai selecionar os seus candidatos de acordo com métricas, de acordo com processos, enfim. Tanto que você concorreu com quase 70. 76. 76? Quase 80, né? Foram 77 no total, eu concorri contra 76 pessoas. Olha só que bacana. Então, essa parte é muito legal, você fala, na teoria, incrível, né? Sim, sim. Outra coisa, mandatário, quem tem cargo no Novo, não pode estar nos diretórios. Poxa, que ideia legal. Qual que é a desculpa que eles dão para isso daí? Na verdade, a desculpa é o seguinte, o Amoedo e a turminha dele mandam. Na prática é isso. Mas na teoria, na tese que é legal, qual é o negócio? Se você tem mandato, voto, e você tem um cargo eletivo, principalmente no legislativo ou no executivo, que é o caso, por exemplo, do governador Zema em Minas, que é forte, você tem muito mais poder quando você está dentro de um diretório. Sim. Porque você vai poder ter cargo, você vai poder ter força da população. Então, o que eles fizeram? Eles blindaram. O problema é que, como o Novo não remunera, que é outra mentira, também remunera, sim, gente que trabalha nos diretórios, não a maioria, não é igual aos outros partidos, mas faz. Outro dia a gente descobriu aí que o tal do Júlio Zonato ganhava 40 mil reais por mês. É um cara
que criticava todo mundo, criticava todos os partidos e estava aqui, inclusive foi funcionário do Amoedo lá no Itaú. Tá? Então, assim, é tudo uma hipocrisia quando você vai olhar a fundo. Eu não sabia. Então, eu vou voltar porque eu me filiei, mas eu vou falando um pouco mais sobre essas propostas que o partido fazia. Então você fala assim, cara, tá blindado, você tem um diretório. O problema é que quem trabalha, além de quem não recebe, são voluntários, né? Voltando a falar do diretório. Aí você vai ver quem trabalha lá. Nada contra, tá? Eu adoro gente que é decorador de interior. Eu acho super legal essa profissão, tudo. Mas... sabe aquelas pessoas meio desocupadas que aí acabam fazendo um trabalho mais ou menos assim, tipo meio voluntário, meio não sei o quê? Com boa vontade. Com boa vontade. Só que aí tem o que eles chamam de DAN, que é o Departamento de Apoio ao Mandatário. Ou seja, então eu sou o Zema, eu sou governador do estado de Minas, o estado no Brasil com o 4º orçamento e com o maior número de municípios. E aí o Departamento de Apoio ao Mandatário vai mandar alguém ou algumas pessoas para ir lá fiscalizarem o meu mandato. Eu sou o Zema. Quem é essa pessoa? Uma decoradora de interiores, uma pessoa que, assim, tá lá meio avulsa. Ela não vai nem saber o que averiguar, entendi. Zero. Aí chegar lá e falar, mas por que você propôs aumentar o salário dos policiais militares? Isso não consta nos princípios, assim, vem tipo... cagar regra. Desculpa, então essa seleção com outras pessoas ali não vale de muita coisa? Não tem seleção. Então, para você trabalhar nos diretórios, não tem processo seletivo. Saquei. Tem processo seletivo para ser candidato. Sim. Por quê? Porque é escolhidinho a dedo. E aí, obviamente, tem as votações, que são, tipo, na verdade, as eleições para os diretórios. Só que você vai ver quem se propõe a se candidatar a ser um mandatário voluntário são pessoas desocupadas. Você concorda que quem está ocupado não vai conseguir se dedicar num diretório, né, num departamento de apoio mandatário, num diretório municipal, estadual ou nacional, com tanto tempo e qualidade de qualificação de quem realmente vive disso? Então essas coisas começam a ser incongruências, entendeu? Sim. Tipo, e aí isso vai gerando doença, é quase que uma doença, porque vira uma seita, as pessoas elas ficam apoiadas na regrinha, mesmo a regrinha sendo uma hipocrisia. Então, mas eu olhei para isso de fora e falei, bom, se eu for colocar meu nome em algum tipo de partido, vai ser nesse. Porque, olha só, e tudo isso que eu acabei de dizer. E me filiei... também não tinha muitas outras opções, né? Não tinha outras. Agora, hoje, se eu fosse... Primeiro, eu não me filiaria. Porque eu não precisava. Eu não era candidato, eu era secretário. Secretário, você tem um mandato que ele é de nomeação. Então, o prefeito, o governador, o presidente vai te nomeia para um cargo de secretário, de ministro, o que seja. Então, municipal e estadual é secretário. E no caso do âmbito federal, você é ministro ou secretário abaixo do ministro. Legal. Então, eu não precisaria, a não ser que eu fosse me candidatar, que foi o que aconteceu depois. Mas, para me distanciar e para me diferenciar do PSDB, que é quem estava no mandato naquele tempo, em 2017 e 2018, quando eu fui municipal, depois eu acabei indo para o estado também em 2019, eu me afastar do PSDB, eu falei, vou no novo que é limpinho, tá? E não fui só eu. Tinham mais 2 pessoas, que eu não vou citar nomes aqui, que eram secretários nossos também, que fizeram a mesma coisa. Bom, já que a gente está aqui, a gente se filia ali, daí a gente não se compromete, entendeu? Isso aí é coisa dos tucanos. Não, eu não sou tucano, eu tô no novo. Entendi. E aí, o novo, realmente, pelas propostas, e não só as propostas do partido em si, mas quem se filiou, o pessoal que se envolvia, né, agora menos, tinha aquele negócio do coração, entendeu? Então as pessoas pegam e vão na Paulista como voluntário sem receber nada, com a bandeira laranja, e só o novo é novo. Acreditava. Vai com a mesinha, põe mesinha e vai, assim você vê mãe de família, pai de família, jovens, crianças, todo mundo vestido de laranja. É um negócio que realmente emociona. Eu usava pulseirinha, eu tinha meu bonezinho e tal, eu defendia essa história, porque é um negócio legal. Pô, o Brasil a gente sabe que precisa melhorar na política. O problema é que quando você vai olhar lá dentro como realmente funciona, principalmente o pessoal ligado ao Amoedo, que, né, não é exatamente o único fundador do Novo, ele também deu um totozinho ali, como se diz no futebol, no Roberto Mota, que vale a pena conhecer a história dele, esse carioca. Roberto Mota, ele lançou um livro recentemente, né, que chama-se Os Inocentes do Leblon. Posso falar? É um dos melhores livros que eu já li. Eu sou suspeito para falar, porque conta a história do partido. Mas, assim, em termos de leitura, porque ele não conta com mágoa,
Ele não tá magoado, ele não tá ressentido, ele conta a narrativa de como surgiu a ideia do Partido Novo, como o Partido Novo surgiu de fato, como foram coletadas as assinaturas, como foi o registro no TSE e tudo mais, até a saída dele. Porque, veja bem, esse cara, o Roberto Mota, era amigo de infância do Amoedo no Rio de Janeiro, de estudar na mesma escola, na mesma classe. Entendeu? Então tem foto dele. Fala com propriedade. Ele fala, foi ele que teve a ideia. O Amoedo foi e tirou ele. Proibiu ele de ser candidato ao Rio de Janeiro, a prefeito do Rio de Janeiro, em 2016. Então, a coisa já estava descendo. Já tanto tava que quando... ali, né? Indo mais pra frente, a gente já vai falar da minha candidatura, né? Quando deu o problema mais pra frente, do Partido Novo, esse cara foi um dos primeiros que me ligou e falou assim, ó, já não espere assim, vão até o final, porque a briga é grande e tal. E aí eu fui e briguei até o final. Agora, então... deixa eu só aproveitar que você está comentando aí do Novo e tal, comentou do início do partido. Eu quero um pouquinho mais para frente, só para comentar, porque a gente viu aqui, ó, saiu uma matéria do G1 dizendo que você alterou a sua declaração de bens no Tribunal Regional Eleitoral, tirou sua formação acadêmica no perfil do LinkedIn e aí, por isso, né, acabou sendo expulso do Partido Novo por inconsistências de dados. O que na real aconteceu? Assim, por que você foi expulso do Novo? Só pra gente seguir já para esse... Então, assim, só vou emendar então da minha filiação para minha candidatura. Tá. Né? Então, eu fui secretário municipal, daí eu fui pro governo do estado, né? E aí lá eu tive um cargo muito legal, que ele tem... ele é um cargo de secretário, mas ele é presidente do Fundo Social do Estado, que é muito legal. Porque geralmente é a primeira-dama que assume esse fundo. Foi a primeira vez em mais de 60 anos que a primeira-dama não foi presidente do fundo, fui eu. E então você tem ali todas as secretarias meio que à sua disposição, porque você está fazendo um papel, vamos dizer assim, um papel institucional do governador e da primeira-dama. Então você tem as secretarias para atuar de uma forma que eu gosto muito, que é de uma forma sistêmica. Eu não gosto muito de ficar nos sintomas dos problemas, então para se aprofundar, então eu quero resolver um problema de uma favela, não é um problema só de educação, é saneamento, tem um problema de cultura, de violência e segurança. Claro. Se você tem o acesso às secretarias, você consegue montar um programa sistêmico. Né? Então, eu adorei Já essa tem a ver muito possibilidade. com o que você faz e Muito, conhece, né? Muito, muito. E tem várias entregas que eu posso citar aqui. Mas vamos correr para a questão da candidatura e a minha expulsão do Novo. Então, quando eu fui para o Estado, já estava chegando na hora da eleição para prefeito. Eu fiquei mordido que o prefeito saiu e foi ser candidato a governador e deixou umas coisas a ver. Por exemplo, a Cracolândia, que é um dos trabalhos que eu mais me envolvi. A gente assumiu a Cracolândia, tinha 3.600 pessoas. Quando eu saí, né, depois de 2 anos, tinha 250 pessoas, ou seja, a gente estava quase acabando com a Cracolândia, que inclusive foi promessa do prefeito, e a gente ia cumprir. Aí ele saiu. Tudo bem, fui para o Estado, falei, vamos fazer a resolução pelo Estado, porque o Estado também é retaguarda e tal, mas também não estava rolando. Daí eu falei, quer saber, vou me candidatar, volto para a prefeitura, não como secretário e como prefeito, e a gente conclui essa parte social, desenvolvimento econômico, tudo, e muitas outras coisas que São Paulo tem de demanda. Trânsito, a parte de educação e tudo mais que a gente sabe aqui, né? Que São Paulo precisa de muito desenvolvimento e São Paulo tem um orçamento enorme, mais de 70 bilhões de reais, é o terceiro maior orçamento do Brasil, acima de Minas. E, enfim, eu tinha um conhecimento grande de São Paulo. Quem mais? Minas? Então, é a União, Ah, tá. depois é o Estado de São Paulo, depois é a cidade de São Paulo, depois é o Estado de Minas. Ah, entendi. Então é muito muito dinheiro. É dinheiro, um negócio assim. A cidade de São Paulo ainda tem mais que o estado inteiro de mais Minas. que o estado inteiro de Minas. Bacana saber Né? disso. Tem ano que passa, tem ano que volta, faz 3 anos que tá acima. Então dá pra fazer muita coisa. E aí eu falei, vou me candidatar então. Aí entrei pro processo seletivo do Partido Novo, e aí falando sobre currículo, informações, rendimentos, IR, você entrega tudo pro partido. Os caras fazem um background Entrega check. sua alma. Sua alma. E o processo seletivo não é de um dia, e de 2 meses, entendeu? No meu caso durou mais de 1 ano. Oficialmente o processo durou 6 meses, mas eu entreguei meu nome mais de 1 ano atrás. Sim. Aí daí você tem, no caso na época eram 3 fases, que agora eles falam que mudou o processo para ajustar depois da minha situação e de outras pessoas aí. Mas na verdade é o seguinte, é em processo de empresa. Então eles contrataram uma empresa que só contrata CEOs, que, me fez 1000 interrogações. Tipo um RH, assim. Com reunião, com debate, eu tive que entregar plano de governo, tive que 1000 coisas. E, inclusive, as suas informações, no meu caso, registradas em cartório, eu tenho isso registrado em cartório, meu currículo, e o seu IR e a sua vida financeira, fiscal, etc. Sim.
Tanto que eles olham lá, se tiver problema, não vai. Como qualquer outra empresa que faça isso. Então eu passei por todo esse processo, acabei vencendo o processo seletivo. Eles mesmos me deram o ganho do processo e foi bem, vamos dizer assim, polêmico, porque muita gente ficou chateada, né? Todo mundo, pessoal que perde não gosta. Gente que estava no partido há muito tempo, gente que é grande empresário, né? Presidente de grandes hospitais aqui de São Paulo, que eu não vou citar o nome, que também participaram e perderam de mim. Então, porque assim, de fato, além da questão da empresa, da minha vida empresarial e empreendedor, tem a minha experiência de secretaria no município e a minha atuação no estado. Então, dificilmente, assim, eu não estou falando assim porque eu sou bonzão. Não, eu tive experiência, eu tomei na cabeça, entendeu? Sim. É muito diferente de alguém que chega a se fazer, eu quero muito ser prefeito, secretário, mas não sabe como é que é. Precisaria de um cara que já passou por aquilo e já sabe com a pressão que é, né? É isso. Sim. Nenhum outro concorrente tinha tido um cargo titular como eu tive de secretaria. Fiquei super feliz e tal. A campanha começou maravilhosa. Tava tudo certo, todo mundo apoiando e tal. Campanha para prefeito de São Paulo. Tô perguntando isso só porque sim, às vezes o pessoal lembrar. Então, eu fui candidato a prefeito de São Paulo pelo Partido Novo. Tá? E aí, o que aconteceu? Começou os probleminhas logo aí. O Amoedo já chegou e falou assim, bom, a campanha ela começa por ser antagonista e oposição ao governo federal. Começa assim. Eu falei, já comecei, né? Tipo, mas eu votei no presidente, né, Bolsonaro. Ele é perfeito, ele é o ideal? Não, mas eu votei nele. Inclusive, o Amoedo também declarou voto para ele e um monte de gente que está no partido. Não, mas a gente vai ser oposição desde já, porque 22 está aí e tal. Isso a gente está falando de 2020, né? Uhum. Eu falei, não, eu entendo, mas, assim, oposição por oposição, porque 2022 está aí e a gente está fazendo igual a todos os outros partidos. Não. Outra coisa, eu defendo a maior parte das pautas do governo federal. As que eles tentaram fazer, o Congresso barrou, eu entendo de política, eu entendo o que está acontecendo. Então eu falei, olha, eu não vou ser oposição. Não é só oposição, tem que pedir o impeachment. Aí cada vez foi ficando pior, né? De cima para baixo, assim, total, né? Sendo que supostamente seria um partido liberal, onde você escolhe as coisas que você fala, que você pensa, dentro do contexto do estatuto, que é defender o combate à corrupção, um Estado menor, mais enxuto, mais eficiente, respeitar o cidadão, ter o indivíduo como protagonista, todo mundo respeitando a lei, ninguém está acima da lei. Dentro de todos esses conceitos, o resto você dirige. A campanha é sua, até porque o Novo nem põe dinheiro. Então, o dinheiro do fundo partidário que eles usam é para manter o partido. No fundo eleitoral é zero. Então você banca a sua campanha e os seus doadores. Você bancou sua campanha. Eu banquei junto com outros doadores. Na verdade é o seguinte, o pior, eles ainda ficaram com o meu dinheiro, o Novo. Gente, que foi mais para frente. Né? Quando bloqueou a campanha, eles devolveram para alguns doadores parte do dinheiro, porque outra parte eles alegaram custos, que na verdade é basicamente advogado contra mim mesmo. Então eu paguei advogado contra mim mesmo. Nossa. Entendeu? Que é uma loucura. Uhum. Eles simplesmente se recusaram a depositar meu dinheiro de pré-campanha na campanha eleitoral. Então você abre uma conta de campanha que ela só é válida quando começa a campanha. Mas o problema não começou aí. Começou quando eu comecei a ter esses conflitos, principalmente com a Amoedo. E aí entra uma coisa que eu vou contar aqui, porque sim, que é a questão da briga do Amoedo com o Zema. Não do Zema com o Amoedo. O Zema é um gentleman, é um cara sensato, ele não quer brigar com ninguém, ele quer ajudar o mineiro. Meu avô era mineiro, eu adoro o Zema, eu adoro o governo dele, o Matheus, que é o secretário lá geral dele. O cara tá fazendo um trabalho absolutamente irrepreensível. O cara conseguiu, pagar as dívidas, né, e pagar o salário em dia dos servidores que estavam anos, quase décadas sem receber, já tá pagando até 13º adiantado. Não, o cara conseguiu aumentar salário de professor, de policial. Isso tô falando só de, vamos dizer assim, pagamento e gestão. Tá. Fora o que ele conseguiu de trazer de investimento externo para Minas Gerais, colocou Minas no topo da questão do empreendedorismo. Impecável. O Amoedo tem uma inveja, na minha opinião, absurda desse cara, do tal do Zema, que é um cara legal. Não foi na posse. Tudo porque o Zema, no segundo turno, falou assim, se você vota para renovação, como vota em mim, como vota no Bolsonaro, como vota no Amoedo, então vamos lá e aposta em mim. Por causa desta frase, que foi feita no debate lá da Globo, que é o último debate, o Amoedo cortou relações com o Zema, não foi na posse. Não entendi, qual que é o problema da frase? Isso, falou assim, olha, se você quer renovação, então você que está pensando num cara novo, por exemplo, o Bolsonaro que está entrando agora. Porque colocou Bolsonaro e falou Bolsonaro na mesma Amoedo, frase.
Não foi na posse, não fala com ele, não vai visitar, zero. Inclusive, tentou cortar minha relação com o Zema, que é o único cara que na época era o mandatário do Novo no executivo. Porque hoje o Novo tem um prefeito em Joinville, se eu não me engano, que é o Adriano, que é um cara legal. Só não me recordo se a cidade é Joinville mesmo, eu acho que é, O Zema mas é é um no dos sul. poucos prefeitos, né? Não, é o único, Novo, governador. Ah, é governador. Então, no executivo, eles têm 2, tá? Que é o governador Zema e esse cara que eu acho que é Adriano, que eu acho que é de Joinville. Mas é um ex-bombeiro, empresário do setor farmacêutico, um cara que também não precisava estar indo para a política e foi e ganhou. Mas antes de ter esse prefeito, era só o Zema. Bom, o Amoedo simplesmente tentou bloquear qualquer relação minha com o Zema. E o que eu fiz? Eu fui e falei com o Zema mesmo. Ele veio para São Paulo, fez evento comigo, a gente captou recursos. Aí, a galera do Amoedo ficou mais brava ainda, porque falou, não só ele não tá pedindo impeachment e sendo oposição ao governo Bolsonaro, como ele ainda se colou no cara errado, do time errado, que é o do Zema. Eu escutei isso de vários dirigentes do Novo, inclusive do Amoedo. E aí eu falei, pessoal, seguinte, eu fui escolhido, eu tô bancando a campanha, junto com meus doadores, eu vou, não ferindo os princípios do partido, eu vou falar que eu sou de direita, vou contar para todo mundo, e vou defender o governo federal naquilo que vou defender. Até porque os eleitores de São Paulo que são de direita são os mesmos. Eu vou criticar? Não, mas não é para ganhar, Sabará, é só para participar, para engrandecer o Partido Novo. 22 está aí, a gente precisa ter um candidato à presidência relevante, não sei o quê. Aí eu falei, desculpa, gente, eu não sou trouxa, eu não tô aqui de puppet, de fantochinho, eu vou fazer uma campanha de brincadeirinha, que não custa barato. Aí eu falei, quer saber? Faz o rolê de vocês aí e eu faço o meu pra vir em 2020. E, recebi muito apoio. A gente tava crescendo pra caramba. Eu comecei em penúltimo lugar na campanha, eu já tava em 4º na última pesquisa, tá? E assim, perdendo... Quantos candidatos foram? Muitos. Você lembra? Muitos. Vou citar os nomes que eu me lembro aqui, tá? Que eu acho que eu me lembro de todos os mais relevantes, mas era o Bruno Covas, que era o prefeito, aí tinha o Márcio França, que tinha sido candidato a governador, aí tinha o André Matarazzo, que foi ministro, foi embaixador do Brasil em Roma, foi secretário, foi subprefeito, depois estava a Joyce Hasselman, estava o Mamãe Falei, estava a Marina Elou, estava o Orlando Silva, o Gilmar Tato, um monte de gente, né? E, fui crescendo na pesquisa e tal. E aí, aquele negócio, né? Tava vindo, assim, um suposto apoio do Bolsonaro e da direita forte também. Ou seja, um nome muito importante que foi quem foi pro segundo turno, que é o Boulos. E eu identifiquei que o Boulos ia pro segundo turno logo no começo, quando eu rodei as pesquisas Quali. Beleza, comecei a ir pra cima sem apoio do partido, sem Amoedo, sem nada. Aí, obviamente, para me passar rasteira, depois de tentarem me ameaçar várias vezes, assim, de boca, 3 dias antes de começar a campanha, eles vão e me expulsam do partido. Aí volta para o começo da conversa. Sem partido, você não pode concorrer, porque não dá para ter candidatura independente no Brasil. Então, se você não tem filiação... Então foi uma perseguição política ali, né? Perseguição política. Para você não conseguir... Claro, 3 dias antes. E aí, assim, a desculpa, inconsistências no currículo. Aí você fala assim, quais inconsistências? Processo sigiloso. O processo é sigiloso, não podemos abrir. Isso porque esse mesmo currículo, em tese, Que havia eles sido avaliaram. aprovado. E aí você fala da minha declaração. Não fui eu que fiz a declaração. O partido faz a declaração. Só que eles fizeram errado. Até hoje, ninguém vai me convencer do contrário, que eles fizeram errado, para eu retificar. Sim. E aí falar, olha, saiu de 15 mil para 5 milhões. Mais ou menos isso que foi o número. Que foi o... Entendeu? Então, e fora que assim, a métrica que você coloca, porque você declara o seu IR, e aí você tem bens. E aí você coloca mais ou menos o quanto você acha que é bem. Por exemplo, arte. Quanto vale um quadro de arte? Depende, é valor de preço de compra, preço de mercado. Apartamento é preço de compra, preço de mercado. Então você mais ou menos estima. Aquilo que tem valor base mesmo, beleza. Agora o resto que é patrimônio que flutua, Oscila. Você meio que estima. Então, o problema é que eu nem tive tempo de fazer essa parte de direito, porque eles declararam antes, e aí quando eu retifiquei, que inclusive foi tudo dentro do prazo, a minha retificada foi 2 dias antes de começar a campanha, e geralmente quem declara no último dia, porque é meio polêmico a questão de quanto você tem. Então, se você reparar, as pessoas seguram o patrimônio até o último dia, publicam o quê? 2 coisas que ele publica no último dia. O plano de governo, para ninguém copiar, porque senão o Boulos, que é um cara que completamente não saberia fazer um plano, ele vai lá e copia o seu plano e... Só troca umas coisinhas.
Então o que você Copia no faz? Você pano, coloca não um faz genérico de rascunho só para manter os files lá, né, do eletrônico do TRE. Põe o TSE, real no final. E põe o real no último dia, como você declara os bens. Então, inconsistência do meu patrimônio. Pô, os caras fizeram errado, eu retifiquei. Depois a questão do currículo, que até hoje não me explicaram. Não, aí o que eles fizeram? Eu sempre falei que eu estudei na FAAP, mas não me formei. Inclusive em palestra que está online no YouTube, junto com a Amoedo, falando, na FAAP. Gente, prazer estar aqui com vocês da FAAP. Não me formei aqui, mas estudei aqui, tive que ir para uma faculdade, porque aqui não tinha aula noturna e tal. Sempre tudo transparente. O que eles fizeram? Para tentar me ferrar, eles mandavam assim, FAAP, o Sabará se formou aí? Aí a FAAP responde formalmente por e-mail. Sabará cursou, mas não formou. Faculdade nega, é igual o Rasta fala, diz especialista. Faculdade nega a formação. Eu nunca falei que eu me formei lá. Eu estudei lá, eu fiz 4 faculdades e acabei me formando com os créditos em outra, depois em outra. Normal, né? Então, assim, sempre muito tal. E aí teve um negócio depois que eles tentaram tudo, porque eles tentaram jogar isso antes de me expulsar para ver se eu arregava, se eu desistir. Só que eu falei, cara, gente, vocês desistam, eu vou até o final. E vou ganhar essa eleição. Porque o Boulos está no segundo turno, quem tiver na direita com ele vai fazer o plano e vai ganhar. E aí esse era o problema. Você imagina que tem um Zema em Minas, e aí tem eu aqui, ficar São Paulo e Minas, e aí acabou a campanhazinha do Amoedo em 22 para presidente, que inclusive depois acabou mesmo. Você falou que eu saí atirando, cadê o Partido Novo? Vocês têm uma noção, hoje a turma do Amoedo está judicializando o partido, está judicializado, porque o atual presidente, que era um cara que o Amoedo colocou lá, sentou na cadeira do Amoedo e falou, não saio mais. Você imagina que todos os poderes que o Amoedo colocou no estatuto para ele, agora estão na mão do cara que falou que não vai sair. Então eles estão judicializando para tirar o voto de Minerva do cara, para tentar desempatar e tirar. Então é uma vergonha, entendeu? Assim, um projeto que poderia ter sido um negócio incrível, que infelizmente foi deturpado. Então essa é a minha história, né? É a minha história de vida. Fui atrás, tentei, e aí me expulsaram. Só que é o seguinte, eu fui e entrei na justiça. No meio da campanha, eu entrei no TSE e ganhei do Novo. No TRE, que é estadual, e no TSE, que é a instância nacional, federal. Eu ganhei nos dois, inclusive mérito. O juiz entrou, viu meu currículo, viu minha declaração, tudo. Assim, inclusive vale a pena olhar a sentença, tanto a estadual quanto a federal, que é uma obra de arte. Assim. O juiz e o pessoal do Ministério Público meio que humilham o Novo. Falam assim, vocês falam que vocês são nova política, patética a atitude de vocês. Está aqui, ó. Eles entraram nos méritos de tudo, porque assim, nunca na história houve um partido que expulsou um candidato no meio de uma campanha para prefeito da maior cidade da América do Sul, entendeu? Tipo, por divergência interna ali, picuinha. Sim, o próprio juiz lá, o ministro do TSE, o Salomão, ele falou, não é possível, esses caras estão malucos. Então, essa foi a história, eu ganhei, voltei para a campanha, fui no debate da Band, né? Da musiquinha lá, pô, coração, fui lá, fiz um acordo com o pessoal dos vereadores para não atacar o Novo na minha participação no debate, porque tinha 34 candidatos a vereador na minha chapa, eu ia prejudicar os caras. Você imagina o tanto de gente que o Novo prejudicou nisso, fazendo só por causa de eguinho. Eu, como candidato a prefeito, mais 34 candidatos a vereador só em São Paulo, mas todos os prefeitos que concorreram, que eram 33 no Brasil inteiro, que se ferraram porque todo mundo ficou sabendo da história de São Paulo. O Novo se jogou no buraco por questão de ego. Então, o Amoedo, que hoje eu não tenho mais nada contra ele, inclusive fui lá no programa Pânico e perdoei ele publicamente, mas eu falo, ele não é Amoedo, ele ama o ego, entendeu? É tudo o ego, entendeu? Então, por causa disso, prejudicou a vida de muita gente. Beleza, continuei a campanha, fui no debate, não critiquei o Novo, falei, olha, faz parte, os caras estão investigando, eu ganhei, o principal lema do Partido Novo é ninguém está acima da lei. Então agora eles vão respeitar, já que eu ganhei na justiça, hashtag só que não, tiraram a vice. Sem vice, você não concorre. Quem põe vice juridicamente? O partido. Eu tentei judicializar, o pessoal falou assim, olha, o TSE, a gente não se envolve em a questão interna partidária, a gente não entra. Então, quem põe o vice, então a vice saiu, eles falaram, a gente não põe ninguém, derrubaram, não puseram o dinheiro, então eu tive que pagar toda a minha equipe, todo mundo de novo, porque meu dinheiro ficou preso no partido. Essa foi a história. Tamanho de rolê, né? Nossa, meu Deus do céu. Agora, novela. Eu queria entrar um pouco na seara da questão ambiental, todo aquele... Você vai perguntar alguma coisa a respeito disso? Não, pode falar. Porque você comentou que antes, então, de você se candidatar, você já fazia um trabalho ali socioambiental e tal. Por isso que também Sempre você isso. conseguiu, né, ter essa visibilidade também toda, né? Cara, eu queria
pô, voltar ali, se puder contar um pouco da tua infância, talvez, como é que você chegou a esse trabalho ambiental? Pô, tu fundou uma ONG, né, que é a Arca, né, tem outras ONGs também, né, outros trabalhos aí. Cara, da onde é que surgiu? Qual que foi a centelha ali pra falar, cara, eu quero começar a fazer isso, assim? A verdade Como é que foi a tem tua tudo, infância tem ali? tudo pra ser um Mauricinho, assim, né? Tem tudo, porque nasceu, você não vem de uma família, você vem de uma família que é Graças a abastada, Deus, né? Muito trabalho. do meu Muito avô, meu trabalho, pai. sim, uma família de empreendedores e tudo mais. Tem tudo pra ser, assim, bem Mauricinho, caminhando pela Paulista, com a você foi se sua, ou preocupar andando com com a sua isso? Ferrari. Que te Pegava deu? umas ondas só pro Não, e eu Caribe, acho o máximo, foda-se. porque eu mesma já participei de Verdade. campanha dele. Inclusive, recentemente, Do Lucas. ajudando o Lucas. Isso, até divulguei lá, ele com aquele... Quer dizer, cara, como você foi cair nisso? É muito boa, né, essa pergunta. Então, na Na sua verdade, vida. eu tive uma infância um pouco diferente dos meus amiguinhos, eu sempre falo. Eu fiz homeschooling, né? Interessante. E isso foi uma coisa que eu acho que moldou muito o meu caráter de uma forma diferente. A gente defende a família, bom, o Brasil Paralelo tem cursos. Aliás, se você não conhece os cursos do Brasil Paralelo, assista os cursos Inclusive, da Brasil Paralelo. ó, Escola da Família tá aí, Escola pra da quem Família. quiser assinar. A gente fala também de homeschooling, fala de toda a educação voltada para pais e filhos. Não percam a Escola da Tiago, Família. coloca aí na tela a Escola da Família, Tiago. Escola da Para o Família, povo Thiago. conhecer aqueles anjos, Dano Kalov, Cifuzaro, tanta gente maravilhosa. Que já vieram Exato. aqui, inclusive, no Conversa Paralela. Sim, Então os tem que dois. assistir também esses podcasts. Estamos em aí. casa. E aí? Não, então, o Brasil Paralelo, eu não preciso, né, pregar para convertido aqui. Vocês fazem um trabalho de recuperação desses valores, né? Sim. E na minha casa foi um negócio, assim, diferente mesmo. Imagina que eu nasci em 83. Então, nos anos 80, não é que homeschooling e estudar em casa é um negócio Na época de nem se falava infundido, direito, ninguém né? falava disso, né? Meus pais são bem conservadores, cristãos, protestantes, né? Meu pai vem de origem batista, minha mãe acabou se convertendo, ela era católica, se converteu ao protestantismo com meu pai, mas assim, sempre foi religiosa também no sentido católico. Depois minha família migrou para uma situação onde a gente é cristão, ou seja, tanto faz se você é protestante, católico, o que importa são os valores cristãos e Jesus Cristo e a história, né, de Deus que vem recuperar os seres humanos, vem, né, nos trazer a redenção. Então eu vejo hoje minha família muito legal, assim, essa história de a gente trazer o cristianismo com a base. Eu vejo hoje os católicos e os protestantes unidos, que é uma coisa linda. Quando que a gente foi esperar isso acontecer? Né? Quantas brigas, né, tiveram na história, depois, né, da Revolução e tudo. Assim, você vê assim, assim, o Lutero criou uma situação Cisão. ali, e ali a coisa que era uma coisa positiva que... Então, é muito legal ver a união. É que hoje também são tantos inimigos comuns, né? Então, é maravilhoso isso. Então, eu frequento a igreja católica também, vou na protestante e tal, e acho que o relacionamento com Deus é direto, ele é único, isso é maravilhoso. Mas minha família tem esses valores, né? Minha mãe veio da origem católica, meu pai protestante batista, e eles tomaram essa decisão meio maluca na época, década de 80. Na década de 80. Eu tenho 2 irmãos, um do meio que chama Samuel, que é um ano mais novo que eu, e o André, que é um ano mais novo que o Samuel. Nós 3 começamos a estudar em casa. Tá? E aí a gente tinha umas professoras lá, me lembro bem de 2, né, que foi a Kátia e a Adriana, que foram 2 professoras nossas, que essas são as que, vamos dizer assim, ajudavam minha mãe e tal, tudo. E assim, eu aprendi a ler com 2 anos. de idade. Caramba. Minha mãe colocou uma técnica de cartazes, com 2 anos eu sabia ler. Caramba, acho que eu nunca vi E isso. o homeschooling, e é real, você pergunta pra minha mãe, ela Não. vai te contar. Eu sabia ler com 2 anos, então é impressionante, porque Albert Einstein. você vai... O pior é que te dá problemas, assim. Então tem prós e contras, esse estímulo logo cedo, ele é bom, mas você começa a destoar um pouco dos coleguinhas em algumas coisas, outras não, porque os talentos você não tem, você tem esse talento... E aí você acaba tendo, às vezes, que diminuir a velocidade, aumentar a velocidade para você se enquadrar socialmente, né? Mas nesse caso do homeschooling, eu sei tocar qualquer instrumento. Então, eu toco bateria, violão, guitarra, piano, flauta. Se me der violino, em 2 meses treinando eu toco. Harpa. Estimula muito essa questão, assim, né, do cérebro que na escola você não tem. Você fez com seus 3 irmãos? Com seus 2 irmãos? 2 irmãos, a gente fazia Vocês 3 homeschooling. faziam. No Brasil não pode. Então, quando a gente começou a ficar mais velho,
Mas até quantos anos você fez? Até os 11. Até os 11. Do 0 aos 11, né? Então, com 2 anos eu aprendi a ler. Ah, já nasceu já tudo no homeschooling. Foi desde... homeschooling. Tá. Eu e meus 2 irmãos. Então, quando a gente saiu do homeschooling, eu tinha 11, meu irmão tinha 10 e outro tinha 9. No Brasil não pode. Então, a gente foi matriculado nos Estados Unidos. E aí a gente, obviamente, foi abençoado porque, como minha família tem negócios internacionais, a gente podia viajar bastante e tal. Basicamente, eu estudava no hotel, no avião, na praia, em casa, onde eu estivesse. Outra coisa, não existia muita... Continuou sendo um homeschooling, só que formal, é isso? É, porque você tem que estar matriculado em alguma escola. Pro Brasil, eu era matriculado nos Estados Unidos, ou seja, tanto faz se eu estava numa escola ou não. Sim. E para os Estados Unidos, eu estava matriculado numa escola de homeschooling, que elas vão fazer propaganda. A Becca Book, que agora está no Brasil. Beca? Chama Abeca. A-B-E-K-A. Então tem no Instagram, tem no Google, Abeca. Coloca aí, editor, também, ó. Thiago, Que aliás, bota meu aí já xará, que é o Felipe, o site Coque aí. com E, que mora no Paraná, ele é o cara responsável por trazer a Beca Book, que é a Beca Homeschooling pro Brasil. É a maior escola de homeschooling do mundo. É gigantesco. Já tá no Brasil, isso aí. Chegou... Entrou no Brasil há 2 anos atrás. Legal. Há 2 anos. Não há 2 anos atrás. Arrasou! Olha! 2 Eu anos aprendi atrás. isso há pouco tempo. Que anjo! Aprendi isso há pouco tempo. Há 2 anos atrás, não. Não. Há 2 anos. Há 2 ele anos se corrigiu. Ou 2 anos 2 atrás. anos atrás. Não, gente, olha, o coração da professora de português, gente, arrasou, arrasou. Então, eu tenho uma mãe que... Minha mãe fez 5 faculdades, ela trabalha com línguas, ela estudou Caramba. tudo. Minha mãe fala latim, grego, hebraico... Então, em casa, se eu falasse há 2 anos atrás, então não só ele ia não, te não. bater. Tá certo, Escapou, assim, escapou aqui rapidinho, mas depois já corrigi. Mãe ficou orgulhosa também. Obrigado. E aí, o que aconteceu? Fiz homeschooling desse jeito, americano, né, matriculado, que foi maravilhoso, porque eu fui alfabetizado em inglês. Então, eu aprendi a ler em português com 2 anos. Com 3, eu já tinha inglês e mudou para inglês, porque tudo era inglês. E era muito engraçado, porque na época não tinha coisa digital. Então, eu gravava algumas provas numa fita cassete e mandava por correio e eles mandavam a nota. Tipo, era um negócio, assim, muito legal. Muito à frente, né? Incrível, incrível. E aí, meus pais, para serem um pouquinho mais ainda diferentões, a gente tinha uma propriedade rural e falou assim, por que vai morar em São Paulo? Se é homeschooling, pode ser onde for, né? Então, na propriedade rural tinha vaquinha, tinha galinha, tinha boizinho, tinha cavalo. Contato com a terra ali, com a natureza. Meu pai construiu uma escola na frente da nossa casa, um pouco longe pra gente poder caminhar para ir para a escola, entendeu? Tinha lá uns professores que vinham, eu me lembro de um deles que era o Moses, que era um professor muito legal, que ele era, inclusive, ele era adventista. Gente fina, o Moses foi, tipo, praticamente um tutor nosso, assim, Qual também. cidade isso? Era em São Roque, entre São Roque e Ibiúna, que dá mais ou menos 1 hora aqui de São Paulo. E, então, imagina que eu aprendi biologia com a vaquinha, entendeu? Eu aprendi a fazer conta de matemática, às vezes, assim, 1 graveto, mais 2 gravetos, 3 gravetos. Sabe assim, vamos aprender sobre as plantas. Então, as briófitas e as pteridófitas. Então, Você vamos ia pegar lá, o caule. Eu ia dentro da mata ali, pegava e fazia. Botânica na hora ali. Meu, Certo. assim, não dá pra explicar. O problema é voltar. Isso, então, conta aí. Aí você chegou O problema e é ia voltar. frequentar a escola depois, Isso. tradicional. Aí com 11 anos a gente voltou. Mas assim, a gente nunca deixou de morar em São Paulo oficialmente. A gente morava final de semana em São Paulo. A gente fazia o oposto que as pessoas fazem, né? O pessoal geralmente vai pro campo no final de semana. A gente fazia o contrário. Pra ir à igreja e fazer projeto social. Então, Seus pais já tinham A sua pergunta. isso. sempre, sempre. Inclusive é o seguinte, a nossa família tem fábrica das nossas indústrias no Nordeste, bastante. A gente ia muito pro Nordeste. Chegava lá, 2 coisas que meu pai fazia a gente fazer. Primeiro, visitar a comunidade carente local. E não é só de passar em frente e falar, olha, ali o pessoal pobre. Não. Descia do carro, ia nas casas, tomava bolinho, comia bolinho, tomava cafezinho na casa da Dona Marisa. Tô falando de Ceará, tô falando de Pernambuco, tô falando de Bahia. E depois ainda tinha que fazer um tour na zona industrial. Ó, aqui ganha dinheiro e aqui você produz, aqui você ajuda os outros. Porque nós somos abençoados. Então você imagina, no começo era chato, né? Porque a gente chegava assim, praia, vamos pra Fortaleza, quem não conhece, o Beach Park. O que eu queria fazer? Ir pro Beach Park no primeiro dia. Negativo. Ó, aqui é a zona industrial, distrito, aqui fabrica, que ganha dinheiro, e aqui são as pessoas pobres, elas precisam da ajuda de quem tem. Então, assim, eu sou muito grato aos meus pais. Não existe fazer isso. Tipo, eles são muito Surreais. malucos, assim, e são Fora da demais. curva, né? Realmente. Não tenho o que falar. Eles são vivos, os dois? São vivos e maravilhosos. Hoje, minha mãe tem um instituto dela que atende
pessoas com dificuldade de aprendizado. Ela é professora muito crica de línguas, então você e ela vão ficar assim. melhores amigas de infância. Inclusive, ela vai te agradecer por ter quase me corrigido. Eu jamais faria isso, Felipe. Você se autocorrigiu. Já imagina, que chata. Ela vai chegar em casa, depois que ela assistir, meu filho, pelo amor de Deus, não suja o nome da família. Nossa senhora, que aliás, mandar um beijo pra minha mãe, a Dona Maria, que a gente chama de Sidoca, carinhosamente. Um beijo, Dona Maria. Sidoca, beijo, sua linda. Ensina isso pra todo mundo. Aliás, olha, antes de eu ser assinante, eu conheço a Brasil Paralelo faz tempo, porque alguns amigos meus foram investidores desde o começo. Mas minha mãe sempre falava, mas você tem que ser assinante. Não, mas eu conheço tal, porque tem conteúdo gratuito, né? E aí minha mãe, das assinantes que eu conheço, acho que a minha mãe foi a primeira que eu conheço. Olha, sempre foi. Que bacana. Então ela adora Brasil Paralelo. Sidoca, se você quiser me dar feedback do meu curso de gramática normativa, eu aceito, tá bom? Vai ser muito bem-vindo. Aliás, ela lançou vários livros sobre linguística. Ai, que máximo. Temos que trocar figurinha. Vocês vão se gostar bastante. E aí? Muito trabalho voluntário desde a gente fazia sempre. Isso, e aí, quando a gente voltava aos finais de semana, a gente ia pra igreja e fazia trabalho social. E às vezes o trabalho da igreja era o social e vice-versa. Né? Então, assim, eu cresci convivendo com as pessoas mais pobres e com as mais ricas. Então, esse contraste, e eu cresci indo para a Amazônia, por causa do negócio da família, então você fala de socioambiental, eu vou entrar nesse assunto de Amazônia, e esquiando todo ano, então assim, era uma vida muito de contrastes. Eu tava lá em cima no high, vendo as coisas mais caras e ricas, e ao mesmo tempo estava sentado na calçada com a pessoa mais pobre. Te deu um puta senso de realidade, né? Isso, eu acho que foi a coisa mais valorosa que meus pais deram, além dos valores cristãos, que também incluiu o amor ao próximo, né? Foi essa questão de você conviver sem distinção de pessoas, como Jesus Cristo faz, né? Ele não olha a aparência, ele olha o coração. Então eu não consigo olhar o coração, mas independentemente disso, não importa quem seja a pessoa, você viu como eu fiz com o Lucas, isso eu repeti 1000 vezes. Então veio isso em mim. E aí, esse negócio da escola foi complexo. Então eu super indico homeschooling, mas você tem que ter uma estrutura de volta depois. Ou você já cria um contexto, hoje tem um sistema que chama de umbrella school, né, de escola guarda-chuva, que você tem uma escola apoio e as famílias, então você já convive socialmente com várias pessoas. Naquela época, ia conviver com quem? Ninguém fazia homeschooling. Sim, era só vocês. Só tinha gente. Então a gente convivia com os filhos dos funcionários, com os funcionários. Ainda mais na propriedade rural, então eu jogava bola com quem? Quem morava no interior? As pessoas pobres, entendeu? Então, quando eu voltei pra escola, eu queria abraçar todo mundo, dar beijo em todo mundo amiguinho. Só que não é assim. Então, no meu primeiro dia de aula, nunca vou esquecer o nome desse coleguinha, Alan. Eu fui dar um abraço nele e ele me deu um chute na cara. Por quê? Porque ele não queria o meu abraço. Ele não sabe quem eu sou. Então o Alan veio, deu uma bica no meu olho de ficar roxo, eu chorar, mas eu não acreditava. Eu falava, mas por quê? Eu gosto de você, você é o Alan, você tá na minha sala. A gente tava no mesmo time de basquete. Ele falou, não quero. Eu te conheço, quem é você? Depois eu fui descobrir que o menino era adotado, que ele tinha uns outros problemas familiares e tudo, por isso que ele não era tão carinhoso. Aí eu fui ver que nem todo mundo era tão bonitinho, tudo certo, e falei, nossa, então ver que a escola podia ser mais hostil do que você o que é ótimo também. Então, homeschooling é bom? Sim. Eles fizeram uma matéria na revista Época, que nem existe mais, mas eles fizeram uma matéria sobre homeschooling e fizeram lá minha história como case. E eu falei isso lá e eu repito aqui. Tem que ter uma estrutura. Entendeu? Inclusive de transição. Perfeito. Ou você já faz a transição desde sempre, né? Esse convívio. No meu caso, a igreja fazia muita diferença, mas é diferente o convívio na igreja do convívio na escola todo dia. Sim. Mas você sentia que você, por ter feito homeschooling, estava muito mais adiantado que os seus coleguinhas de turma? Havia essa diferença nítida ou não? Como é que era isso? Em alguns lados, sim. Então, vamos falar o lado musical. Porque música você pode ter talento. Eu nasci com ouvido absoluto, então eu consigo identificar qualquer nota. Caramba, então isso me ajudou muito na música. Mas, Turbina de avião, está em que Fá maior. Inventei eu consigo aqui agora. identificar. Então isso facilita quando você vai treinar. Você sai na frente. Só que Mentira, depois você... Savara, sério? Sério. Que nota é essa?
Caramba, que massa isso! Então, Nossa, mas o foram ouvido muitos absoluto- dons numa pessoa só, viu? Sem Vou brincadeira. até pesquisar o que é isso. Que espetáculo! Na verdade, não é só que você identifica a nota. Então, se você escuta uma música, então se você puser uma música pra tocar e eu sentar no piano, eu replico a música. Não exatamente como ela é, porque algumas notas vão faltar. Mas vamos dizer assim, 60% da música tá na minha cabeça e eu já consigo tocar. Bacana isso, hein? Agora, pra eu ficar bom, né, eu preciso treinar. Então, eu vim com talento, mas eu tenho que treinar. Sim, sim. Então, a mesma coisa para as outras coisas. Por exemplo, eu tive que treinar muito a questão de exatas. Porque eu desenvolvi muito a questão humana. A alma é badabauí. Dá uma... Porque é a biologia, eu não sei Sim, o que, sim. é a arte, vamos ler, vamos tocar música. Eu adoro. Eu escrevi a redação com 4, 5 anos, porque eu aprendi a ler com 2, eu aprendi a escrever com 4. Entendeu? Legal. Beleza, só que aí as outras partes da sua vida que demandam competição, você fica para trás. Porque a sociedade vive de competição. Então, você está numa sala com 40 alunos. O professor dá lá um teste, ele vai lá e dá como fala isso, um quiz, né? Um problema para você resolver. Aí tem 10 pessoas ali na competição. Vamos lá, tô quase. Aí você vai se desenvolvendo para competir. Isso você não tem no homeschooling. No meu caso, né, que era sozinho, eu numa série, meu irmão na outra, outra na outra. Então, as coisas que demandam o seu talento e você que seja mais autodidata, você desenvolve sozinho, você vai muito à frente. Então, leitura, interpretação de texto, redação, eu ficava muito, muito bored, né? Ficava tipo... Você tinha que dar uma segurada, porque os caras Porra, meu, 10 minutos pra escrever uma redação, eu recebi você não sabe o título, cara, já tava com o título lá atrás. Outra coisa, esse negócio de copiar da lousa pra mim não existia. Por quê? Porque eu chegava e tinha livros, então eu aprendi a matéria, eu lia o 5º capítulo para aprender o primeiro. Quem disse que a ordem tá certa de um livro, entendeu? É a metodologia do dito curso. Mas teve treta com o professor com isso? Muito. As minhas tretas eram com os professores, gente, assim... O professor chegava, copia aí e tal, e tu ficava caladão. Não, mas de jeito nenhum. Eu falava, você tá com um livro na mão, copiando desse livro na lousa, e eu tô copiando da lousa o que você tá copiando do livro na lousa. Não faz sentido. Tá perdendo o seu tempo, você tá cansando o seu braço. E eu tô perdendo não tô aprendendo nada e tá todo mundo bagunçando, jogando papelzinho na cara um do Isso outro. aos 11 anos. Não vou copiar. Aí o professor olhando pra cara dele. Eu falou assim, não, eu vou tirar a nossa nota de caderno e você vai repetir. Falou assim, cara, não vai. Então, isso aí foi complicado. E essas questões de competição, eu sou uma pessoa muito competitiva, extremamente. Você veio a descobrir isso depois, né? Eu tinha já provas disso, mas eu competi com quem, né? Então eu competia com meus irmãos mais novos, com meus pais, eu competia com qualquer coisa. Na verdade, eu compito com a minha sombra até hoje. E qual que é seu signo? Com quem for. Como Edo. Eu sou leonino. Leonino, já ajuda bastante, já. Então, o que aconteceu? Aí foi legal, porque eu falei, nossa, peraí, tem coisa que eu não... Será que eu sou bom nisso? Eu não sei. Pra eu provar, eu tenho que ter 20 caras pra eu ganhar deles. Aí quando eu percebia que eu tava à frente, eu ia falar, legal, agora tinha coisa aqui não. Então, a dinâmica escolar é importante. Não dá pra falar que não. Agora, a base cristã, familiar, valores e tudo, você só vai aprender no homeschooling. Direito mesmo, entendeu? Ou no modelo misto, que eu sou mais defensor do modelo misto. Olha, hoje. bacana. Por causa dessa questão da competição, do convívio social e também do choque que você vai evitar mais pra frente. Mas assim, obrigado, pais. No começo eu não entendia, depois também entendi menos ainda. Hoje em dia eu agradeço, porque realmente é um valor, eu não sei por que eles fizeram isso. Mas voltando para a sua pergunta do social, que aí chega nisso. Isso. O meu convívio com as pessoas mais pobres e as mais ricas, mas as mais pobres, e também esse negócio de fazer o trabalho social na igreja, aos finais de semana, fazia parte da minha formação de caráter e emocional. Então, eu olhar para o morador de rua na calçada na frente da minha casa, não é assim, passa, olha e fala, tá ali, acabou. Não existe isso para mim. E não existe até hoje, entendeu? Eu tenho muita dificuldade de passar por um problema social e ir embora. Ainda mais se eu sei que eu consigo resolver. Então eu comecei a ficar assim, mas peraí, tem gente na calçada e tem quarto sobrando em casa. Não dá. Trazer os caras pra casa. Assim. Não vai dar. E aí, por que ele tá na rua? Porque é assim mesmo, ele tá aí porque ele quer. A vida é assim. A vida é assim, Assim mesmo, entendeu? Porque sim, pra mim não funciona. Porque não também, mas porque sim é tipo pior. Eu vou descobrir, comecei a ir pra rua conversar com os caras. Aos quantos anos? Puta, isso foi um período, vamos dizer assim, dos 13 até uns 17, que eu ia pra rua conversar com os caras e tinha uma fase inicial que eu não tinha o que fazer. Aí eu decidi dar aula de inglês
para pessoas carentes do Centro Olímpico, ali do Ibirapuera, aqui em São Paulo, porque os atletas não conseguem patrocínio porque não falam inglês. Olha, e são questões E são que muitas vezes a gente nem muito pobres. sabe que existem, né? Os melhores atletas de atletismo, os bons atletas, e a maioria dos atletas são pessoas que vêm em situação extrema, vulnerável. Né? Então, mas os caras... E eles têm que falar inglês. Assim, hoje em dia tá mais fácil, porque você tem agente, tem algumas fundações e institutos que apoiam atletas. Não existia isso nos anos 90. Então, o que eu fazia? Eu ia lá e dava aula de inglês para ajudar esses caras. Primeiro a se relacionarem. Então, era engraçado que esses caras iam para competição, pan-americano, por exemplo. O cara voltava namorando. Conheci um inglês, um alemão, um holandês lá. Não conseguia falar antes, agora eu consigo meu paquerar e tal. Consegui viabilizar um patrocínio porque conseguiram conversar comigo. Porque, pô, a pessoa correu pra caramba numa prova lá de corrida. Antes, perdi o contato, não tinha celular. Então, o cara saia correndo lá, qual que é o seu nome? Oi? Não sei, não falo inglês, perdeu, acabou. Depois, não, o cara não. Meu nome, a que eu mais ajudei chamava Kátia. Mais uma Kátia na sua vida, né? É. A outra foi além da professora. Ela corria a prova de 100 metros e 200 metros. E ela foi campeã pan-americana. Ela foi campeã também norte-americana depois que ela foi morar nos Estados Unidos. Ela só conseguiu patrocínio porque ela aprendeu inglês na época que eu fui dar aula lá. Então, esse trabalho que eu acabei fazendo, que foi nesse período entre 13 e 17 anos, ele veio de uma vontade minha de contribuir. Né? E aí eu aprendi disso, né, de Deus lá. Falei até isso no especial de Natal da parábola dos talentos. Né? Você recebe 1 talento, 3 talentos, ou 5 talentos, ou quantos talentos for. Se você não fizer aquele talento render, vai chegar uma hora que você vai ter que prestar conta. Inclusive é engalçado que na passagem E quanto fala, mais você podia você estar recebe também, mais conta você vai E no prestar. caso Mas dele, ele sabe- tinha um bocado de conta, né? Porque ele veio com muito talento. E aí eu ficava indignado com meus amigos ricos também, de classe alta, média, alta. Muitos não faziam nada. Eu falava, mas você não sente uma coisa assim? Não. Mas agora que você provocou, eu tô sentindo, realmente. E aí eu comecei a criar uma rede de amigos meus com condição e falar assim, a gente precisa ajudar. E foi assim que surgiu a Arca. Que é a tua ONG. Que é a ONG, que é a Que você Associação de fundou Resgate à aos- Cidadania por Amor à Humanidade. Peraí, desculpa. Associação de De Resgate. à cidadania por amor Arrasou. à humanidade. Muito bom. Que legal. Então, basicamente... Você tinha quantos anos? A Arca... Bom, ela começou sem esse nome. Vamos começar a falar que eu comecei a Arca com uns 18, 19 anos. Mas o instituto mesmo, o estatuto foi registrado há 10 anos atrás. Certo. 2012. Vai fazer 10 anos esse ano a Arca, né? Oficialmente, né? É uma ONG. É uma associação. É uma né? associação. Porque ONG... O que virou ONG agora? A organização não governamental, você tem algumas formatos. Você tem instituto, que pode ser vinculado a uma empresa ou uma família, alguma coisa. Fundação, que aí você tem que pôr um patrimônio necessariamente. E as associações, que aí você pode ser nós 3 aqui. A partir de 2 já pode ser uma associação com alguma finalidade. Sim. A Arca é uma associação OCIP, que é com contribuição, né, pública, que contribui para a sociedade de fato. É um registro, é uma patente chamada OCIP. E a Arca ela tem outro braço, que é o Cidadão Sustentável, que é um outro instituto vinculado à Arca, que a gente faz a questão da empregabilidade. Então, estou aqui com o boné da Horta Social Urbana. Ah, que legal. Que legal. Essa então, é outra associação que é um desdobramento da Arca. Exato. E tem mais uma também, né? Tem vários desdobramentos aí. Porque aí mas- faz comida e faz umas Isso. umas Então, a gente refeições. tem hoje a Arca, daí Certo. tem a Horta Social Urbana, que é essa daqui. Que legal. E tem o Salada Orgânica Social, que aí é a venda da salada mesmo, né? Que é, de fato, você pode comprar pelos aplicativos, aí iFood, Rappi. E são ex-moradores de rua que trabalham com isso. Eles plantam, eles colhem e eles produzem a salada. Então, desde do plantio até a venda da salada, a rentabilidade disso vai para pagar o salário deles. Escuta, e como que é esse processo? Porque, assim, eu tô tentando imaginar a coisa na prática. Vi um morador de rua ou vi uma pessoa numa situação de extrema vulnerabilidade, como o caso do Lucas, uma doença horrível e tal. As pessoas, né, que trabalham com você, abordam essa pessoa e fazem... E aí, como que é o processo, na prática? Então, começou muito amador. Assim, eu ia pra rua, basicamente, com meus amigos e conversar. E o que a gente começou a perceber? A gente começou a perceber que as pessoas que a gente encontrava, nossos coleguinhas de rua, que não eram que estavam morando na rua, as ONGs, os caras estavam fazendo um trabalho de levar roupa, água e comida.
Que a gente que também é o que fazia. a gente vê majoritariamente, Que a né? gente fazia também. Certo. Só que assim, aí eu tô lá, eu contei a história do seu João, se eu não me engano, no especial. que tinha o posto de gasolina dele. Que dormia no próprio posto que ele mesmo fundou, né? Assim, esse foi um cara que eu conheci. Daí você fala, não tem como. E foi o Fala, primeiro, não. inclusive, Foi o primeiro. né? Que você ajudou. Eu falei, não tem como deixar um cara desse na rua. Não dá. Então eu chegava em casa e tava todo mundo, nossa, que evento, obrigado, Sabará, você trouxe a gente, que experiência maravilhosa. E só? That's it? Eu falava, não, agora começamos, né? Porque a gente escutou a história do Lucas, do João, e assim, eu conheço, no caso do Lucas, eu conheço os melhores médicos, eu conheço os hospitais, eu conheço quem faz o tratamento, eu não vou ajudar? Não tem como eu dormir à noite sem fazer isso, né? Então começou muito assim, rudimentar, assim, bem nos amiguinhos ajudantes. Aí, depois que a gente se tornou um instituto, no meio do processo teve um outro instituto que a gente fundou com outros amigos, chamava Brasis, que aliás, vou elogiar quem fundou aqui, que é o Marcos Amaro, filho do Rolim, que fundou a TAM. Né, que hoje virou Marcos Latam. Amaro, muito obrigada. Esse cara é espetacular, artista plástico, as melhores artes, empresário também. Não precisava, herdou a TAM, o pai dele morreu, todo mundo se lembra, ele herdou. Um cara que resolveu criar um instituto para cuidar de população de rua junto com a gente. E eu entrei logo no começo com ele, chamava Brasis, porque ele queria misturar os Brasis, né, os vários diferentes Brasils. E quem participou também, vários outros empresários de São Paulo. Vou lembrar aqui do Zé Roberto Moraes, que é da Votorantim, que não precisava também. O Ricardinho Goldfarb, dono da Marisa, né, Lojas Bacana. Marisa. Quem mais? O Dinho Tranquese, que era dono da Daslu. Um monte de gente que tinha muita coisa para poder oferecer e começamos a atuar com população de rua. Foi uma experiência incrível, mas o pessoal resolveu se dedicar depois de certo tempo, 1 ano e meio, às coisas próprias das famílias e tal. E eu falei, gente, a gente acabou de começar agora, não vou conseguir parar. Foi aí que veio a Arca. Ela veio uma sequência do Brasis, né? E aí, respondendo a sua pergunta, a gente montou uma equipe de profissionais que fazem uma abordagem na rua e nos albergues, que a gente chama de triagem, para poder acolher quem realmente está no momento de ser acolhido e desenvolvido. Ah, então tem essa questão. Tem gente Tem. que não é tá todo no mundo. momento. Assim, todo mundo quer, todo mundo precisa. Também é uma lenda assim, o cara não quer. Isso é uma pergunta que eu exatamente ia te fazer. Se o Porque cara a gente não quer. ouve, cara. Eu não sei se parece preconceituoso e tal, mas eu já ouvi várias vezes essa história. O cara, às vezes ele quer ficar na rua porque é mais rentável pra ele. E eu já ouvi de diversas pessoas, o pessoal falou, cara, o cara prefere, ele já até falou que prefere ficar na rua porque ele ganha mais dinheiro na rua do que indo pra algum centro, pra algum lugar desses aí. É verdade e não é, como tudo. Vamos fazer aqui um comparativo. Alguém quer te acordar às 4 da manhã, porque você precisa fazer uma viagem. E você não sabe que você precisa fazer aquela viagem, porque essa pessoa é o seu pai ou sua mãe, que tem uma visão mais estratégica sobre a sua vida e fala, se você for ali, você vai conseguir uma vaga na faculdade, alguma coisa. Você não quer acordar às 4 da manhã. Aí você fala, me deixa pro aqui, lugar que você tá nem bom sabe onde aqui, é. não me acorda, não, aqui eu quero ficar aqui e tal. Depois que você acordou, você não tá mais com sono, vamos supor que seu pai desista e fala, então fica dormindo aí. Aí você tá lá tomando café da manhã, ou você tá almoçando no final de semana, seus pais chegam e falam assim, escuta, Lara, você não foi lá, você não quis... Oi? Não, mas o que era? Era isso, iam te chamar pra você conseguir um curso, ir pra lá, iam gravar com você um negócio. Não, mas eu quero, eu acho isso maravilhoso, tal, mas você não quis. Porque eu tava com sono. Entendi. Então, eu tô fazendo uma figura que se aplica à nossa vida, mas da Sim, maioria sim. que tem casa e tudo, mas é a mesma coisa que o cara que tá na rua, ou a mulher. Metáfora. É uma metáfora. Então, assim, a pessoa tá lá, você fala assim, sai daí. Não, aqui tá bom, me deixa aqui e tal. Tem tanta coisa que o cara passou, sofreu, tem chuva, tem frio, tem calor, tem barata, tem Tá rato, com tem couraça atrolamento, já, né? barulho, violência. Me deixa aqui, entendeu? Quando você vai se aproximando e invadindo essas cascas e derrubando e entrando, todos querem sair da rua, entendeu? Assim, ninguém, eu sempre falo isso, ninguém gosta de dormir com a orelha no asfalto, não é bom. E aí que tá a questão da triagem, porque também se você pega a pessoa no momento errado, você vai dar um monte de recurso para uma pessoa que talvez não esteja preparada naquele momento. Não quer dizer que você vai desistir dela. Mas ali tem um do lado, que era o caso do seu João do posto, que o cara, tudo bem, foi pro alcoolismo e tal, na troca de óleo do posto dele, mas ele é um empreendedor. Esse cara depois virou dono de banca de jornal. Para ele é simples, o cara sabe comprar, vender, negociar. Esse cara estava mais pronto.
como tem milhares de histórias que eu posso contar aqui. Que queremos. Fica à Milhares, vontade, né? inclusive. Pode desdobrar nisso já, Sabará. Vou A gente contar quer ouvir. da última do final do ano, que foi logo depois do especial de Natal, inclusive, muito depois da semana seguinte, eu conheci o Emanuel. O Emanuel, ele fez o curso da Arca, porque a Arca, além desse acolhimento, então são 5 etapas, tá? Então vamos lá, 5 etapas. A primeira é a abordagem, a segunda é acolhimento, a terceira é qualificação, a quarta é emprego e a quinta é moradia. A gente sempre segue as 5 etapas. Porque um cara que não consegue a moradia, se ele não tiver um emprego, que ele não consegue pagar. Ele não consegue ser acolhido se ele não for abordado, ele não vai ser... Então, se não seguir essa sequência, a gente já aprendeu isso faz 25 anos que eu tô fazendo isso, você vai acabar trabalhando com as pessoas erradas. Entendi. Entendeu? Emprego é antes de moradia. Então, emprego antes de moradia, para ele poder conseguir sustentar o emprego Aí ele dele. tem uma moradia provisória nesse interregno? Ele tem uma república, que a gente chama. Então, Entendi. no começo, então vamos lá, a gente aborda, acolhe. Acolhe onde? Aí vamos contar a história do começo da Arca. A Arca, no começo, a gente montou fazenda. Então a gente teve 2 fazendas. Uma pequenininha, que era uma chacarazinha em Cotia, que a gente adotou um projeto de um ex-morador de rua que cuidava de 80, sem recurso. Então a gente transformou aquilo num lugar autossustentável, com horta, com água, com energia, com estética, com campo de futebol, com tudo. Só que ficou apertado e era irregular o lugar que a gente já tinha adotado o cara. Daí a gente foi e arrendou uma fazenda em Araçariguama. Então se você pesquisar Fazenda Arca no Google, ou no YouTube, que é mais fácil, você vai ver lá, tem um documentário, por exemplo, que é o documentário Você Não Mora Mais Aqui, de 15 minutos, que vai contar a história da Fazenda da Arca. Vai dar vontade de você morar lá. Tinham 2 lagos, piscina, sauna, academia da Bodytech, e não sei o que, e treino do professor, e não sei o que, farmácia. Pensa num negócio caro e legal. Só que custava, chegou a custar 15 mil reais por mês por morador de rua na fazenda. Por morador de rua. E quem que pagava isso? A gente. Voluntários. Nós. Do seu bolso. Do bolso. A Arca é sem fins lucrativos. Sim. E tinham quantos moradores? Assim, no máximo? Puta, assim? começou com 80 nessa chacarinha. No total a gente atendeu, porque foram vários anos. Foi de 2012 até 2017. Quando a gente teve... 2016. Quando a gente ficou na fazenda. Depois disso a gente migrou para as hortas sociais urbanas. Que depois eu vou contar porque que ela é melhor do que a fazenda. Tá. Mas no total já passaram 20 mil pessoas. É muita gente. 22 mil vidas. pessoas, para ser mais exato, de pessoas que vão. Porque é um funil. Da abordagem até o pessoal vai para o emprego, é um funil. Hoje a gente tem uma taxa de 33% de manutenção das pessoas do começo do funil até o final, que é altíssimo. Se você pensar, ainda mais para essa população. Né? Então, você imagina que maravilha que era essa Você ia fazenda. contar para nós o seu Emanuel. Do seu Emanuel. Eu vou chegar no Manuel. Então, na Arca, na fazenda Arca, a gente, abordagem, acolhimento nos albergues, que são da prefeitura, com parceria com ONGs que administram. A Arca não recebe dinheiro público, então a gente não administra nenhum albergue em São Paulo, porque quem administra recebe um convênio público. A Arca só recebe dinheiro privado. Então a gente tem parceria, então a Arca vai lá e vai nos albergues, que são 104 em São Paulo, trabalha, tanto quem está na rua, quem está no albergue, fala, ó, tem uma fazenda legal, vocês querem conhecer? A gente levava os caras para passar um dia na fazenda, gostou? Legal, volta para o albergue e vai pensar se quer mesmo, porque aqui é caro. Depois que várias turmas já estavam na fazenda, quem recepcionava eles na fazenda eram os caras que já estavam há um tempo na fazenda. Vendia ideia pro cara. Vendia ideia, fazia churrasco para eles, tarefas, atividades. Meu, posso falar? Parece que é um sonho que a Fazenda da Arca era. Vale a pena olhar os vídeos no YouTube. Assim, é uma maravilha. Assim, não dá para explicar. A galera no lago pescando, a gente produzia arroz no lago, com técnica asiática, peixe, café sombreado. Toda a energia da fazenda era produzida de forma sustentável. Não existia esgoto. Todo o esgoto era transformado, as fezes de urina, em gás de cozinha com tecnologia de geração de energia sustentável, né, que é o biodigestor. Pensa num lugar legal, lindo, maravilhoso e absurdo. Só que custava muito caro. A gente viu que a experiência lá da Arca, na fazenda, era algo que era muito mais quali e muito menos quanti. Entendemos muito o processo. Pegamos essa metodologia, escrevemos um projeto e demos de presente para o governo do Estado de São Paulo. Porque o governo do Estado de São Paulo tem um negócio chamado comunidades terapêuticas, que nunca vão ter o padrão da Arca, porque é caríssimo, mas mais ou menos tem a metodologia e um embasamento. E a gente migrou para as hortas sociais urbanas. Da onde veio o Emanuel? A Arca já formou 17 turmas de 15 semanas para as hortas.
Então vamos lá, abordagem, acolhimento, qualificação. Nessas 15 semanas a gente tem uma horta-escola que a gente chama, que é em container. Então tem uma área urbana aqui, ali no Jabaquara, onde tem container de escritório, container de sala de aula com ar-condicionado, container de vestiário com sala de aula, container de refeitório, toda uma estrutura, né? E aí passou 15 semanas, eles não aprendem só sobre horta, aprendem sobre educação financeira, inclusão digital para fazer um currículo, a gente tira toda a documentação do cara, né? E, cara, quando eu falo cara, é mulher, homem, tem aluno trans. O cara vira gente pro Estado. Se ali, for né? ser humano, a gente atende, né? O pessoal até me pergunta, você faz trabalho com negros? Que isso? Eu Que falo, pergunta é essa? Faço. Ah, que legal. Então você tem uma política de inclusão para negros? Não. Tenho. Política de inclusão ser humano. Se o ser humano negro for pobre e estiver na rua, vai ser atendido. Se for amarelo, verde, azul, tanto faz. Eu sempre falo, se golfinho, não for golfinho, tartaruga ou marreco, ainda a gente não está ajudando esses, embora eu defenda a defesa dos animais, mas não dá para treinar eles, né, na qualificação de currículo, etc. Então, é ser humano. Né? Eu sempre falo isso. Ah, mas assim, sabe que tem mais negros? Tem. Mas se eu atender quem é mais pobre, automaticamente eu estou inserindo os negros. Claro. Ah, mas tem o negro trans. Sim. Se ele está lá na rua e ele está sendo atendido porque ele está pobre, está na cidade, ele vai estar inserido. Não importa como é que ele está. É ser humano e vai ser ajudado se quiser. Então, o Emanuel, eu conheci depois do especial de Natal. Eu fui na formatura da 17ª turma, eu sempre vou nas formaturas, que são muito emocionantes. Tem paraninfo, tem roupinha, tem chapéu, tudo bonitinho como é uma formatura de escola. Quantas pessoas tem numa turma? São 40 pessoas por turma. Né? Geralmente tem uma quebra, né? Então termina geralmente entre 30 e 35, assim, que é alta, ou seja, a quebra é baixa. Mas aí, na formatura, eu vi esse rapaz, assim, diferente. Ele tava com um sotaque e tal. Eu falei, quem que é esse cara? Esse cara é o Emanuel. O Emanuel, eu falei, Emanuel quer dizer Deus conosco, né? Natal, caramba, que coisa maluca. E aí eu conheci o Emanuel, fui conversar com ele, ele falou assim, vocês não sabem, né? Mas esse processo que eu passei aqui me garantiu um visto. Eu sou de Gana. E eu fugi de Gana porque trocou o governo lá e eu vim pro Brasil como refugiado, não consegui minha documentação porque eu não tenho emprego. Agora, no meio do processo da qualificação, vocês já me empregaram no restaurante da Salada Orgânica Social? Poxa vida. Então, aliás, o especial de Natal do Caio Coppola, que é nosso amigo, né, da Brasil Palarela e meu e de vocês, foi dia 24 de dezembro, a gente terminou a gravação às 8 da noite. Quase indo pra ceia. Com quem foi a gravação? Com o Emanuel. Com o Emanuel e com o Joseval, que é uma outra pessoa que tá, nosso funcionário, que foi da 3ª turma da horta. Então, o legal... Só deixa eu entender, só uma dúvida que está na minha cabeça aqui. Eles se formam para quê? Para trabalharem na horta? Trabalham na horta os melhores, e os que não vão para a horta a gente encaminha para 191 empresas parceiras. A principal é o McDonald's. Então, o McDonald's já empregou 407. Eu lembro, Tá por na exemplo, Caramba. do Negão. Que Do veio Negão aqui. falando da importância que foi para ele trabalhar no Ele começou McDonald's. no McDonald's e falou, Conheço cara, o muito o McDonald's é uma escola. Ele falou exatamente cara, essa é uma frase. escola, assim, foi tipo uma escola O pra mim. McDonald's é a empresa no mundo que mais emprega o primeiro emprego. Que No mundo, bacana. em todos os países. Foram 407 adivinhos da 407 Arca que já. vieram da Arca da Rua, que hoje estão na loja do McDonald's. Inclusive, alguns viraram gerente. Eu tenho foto. Que Savaraga. Dá pra entender por que você... Mas e aí, conta mais pra gente. E daí? Conta outra Pô, vez, dá escolhe uma vontade, história aí. eu tô com vontade de chorar Pega uma já, eu história, fico olhando pra é. ele. Não dá, cara. É não muito dá. massa, né? Não, assim, Conta pra imagina nós, quando vai eu fui. contando, O vai McDonald's contando. completou 200 empregos de morador de rua. E aí o Paulo Camargo, que é o cara, tá? Vou elogiar aqui. O presidente do McDonald's, ele é o cara. Ele topou o desafio de empregar morador de rua nos McDonald's. Nunca tinha acontecido isso. Eu recebi em São Paulo o secretário de Desenvolvimento Econômico do Donald Trump, que nos Estados Unidos não é minister, é secretary. E ele veio encontrar para entender como é que eu consegui empregar morador de rua. Por causa do McDonald's. E aí eu falei, você não tem McDonald's lá? Nos Estados Unidos não tem McDonald's? Nossa, arrepiei. Não, mas peraí, tira da rua e põe no McDonald's. Eu falei, oh, great, that's great, tal, e tal. Então, assim, olha só onde a gente foi, entendeu? Foi, Você tá louco. né? Curiosamente, o pessoal do Biden não se interessou, né? Mas o Que Trump, curioso, sim. Que a gente vai entrar nesse gente. negócio de direita e tal. Eu quero falar disso, porque a Arca é um projeto que trabalha com os valores de direita. O que quer dizer isso? A gente vai na profundeza do problema e não só no sintoma. E a gente vai até um emprego e a gente considera valores.
Tá? Então, por isso que eu tô falando, mas vocês trabalham com ideologia de gênero? Não, eu trabalho com ser humano, meu. Não importa que lado ele escolheu, entendeu? Então, infelizmente, quem fala mais das áreas sociais e ambientais, que é a esquerda, são os liberals nos Estados Unidos, né? Que aqui os liberais estão ficando bem de esquerdinha também agora. Antes não, né? O liberal brasileiro é tipo conservador americano, agora inverteu. Liberal lá e liberal aqui tá ficando mais ou menos a mesma coisa, né? Mas você vê que tem essa questão. Mas voltando pro McDonald's, imagina que o Paulo me chamou lá na Universidade do Hambúrguer, que é assim que eles chamam o escritório deles aqui em Alphaville, e é no mundo inteiro, né? Hamburger University. Eles formam os funcionários na Universidade do Hambúrguer. E aí eu cheguei lá, tinham 200 pessoas aguardando para me abraçar. Todas que vieram da rua e foram empregadas no McDonald's. Foi o abraço mais incrível que eu já recebi em toda a minha vida. Isso foi quando? Foi em 2018. Que espetáculo. Eu cheguei lá, um espação assim, tipo um anfiteatro do McDonald's. E falou, já vem. Abriu a porta, eu subi no palco, eu ganhei uma estrelinha que eles só dão pra gente muito especial do McDonald's, que é aquele Mzinho, só que dourado. E falou, Sabará, o pessoal quer te falar uma coisa aí. Eles começaram a gritar, vieram um abraço de 200 pessoas que estavam nas ruas, entendeu? Caramba. Então, assim, não tem isso. Quanto vale? Pra mim... Você acha que é possível reproduzir isso que a Arca faz? Super. Vocês não pensam em fazer, assim, um projeto para outros estados, para treinar outras pessoas? Tipo uma célula, assim, que vai se multiplicando? A gente quer. Né? Mas como todo bom projeto de direita... que foca sustentabilidade e tudo, você precisa estar estruturado. E é um projeto caro, né? Se você for olhar quanto custa tirar um morador de rua, ou quanto vale, é barato. Quanto vale uma vida, entendeu? Quanto vale 22 mil vidas que passaram pelos projetos da Arca, entendeu? Com 33% de resultado. Então, vale a pena. Por isso que a gente criou um fundo de investimento da Arca, que isso foi realmente inovador. Aqui vale a pena citar um amigo meu do coração, que é cofundador da Arca, que é o Alex Seibel, que foi o cara que veio com essa ideia no começo e a gente implementou. Né? Hoje ele se licenciou da Arca porque ele está tocando os negócios dele, mas ele me ajudou muito. E eu queria agradecer ao Alex Seibel publicamente aqui, porque ele veio com essa ideia e a gente conseguiu implementar. Então, o que é o fundo de investimento da Arca? Pensa assim, Lara, é muito caro, certo? Então, a gente criou um modelo onde ninguém doa, o brasileiro investe. O que a gente fez? A gente acessou os melhores fundos do mercado. Aqueles fundos que se você for tentar investir, você não vai conseguir, porque ele está fechado. A não ser que você tenha milhões ou bilhões. E alguns, mesmo com bilhões, ele não vai abrir, porque está fechado. Está rendendo lá. A gente montou um fundo de fundos, onde você acessa esses fundos. Então, você põe dinheiro no fundo da Arca, ele vai render nesses fundos. E ao invés da taxa de administração, que todo fundo tem, ir para o banco ou para uma gestora, vai para a Arca. Então, a gente está captando R$1 bilhão e 1%, que é a taxa de administração, vai vir para a Arca. Já está com 26 milhões. Que isso? Essa ideia foi muito boa. Muito boa. Essa ideia foi muito boa. Quem que é o rapaz que deu essa ideia? Chama Alex Seibel. Alex... Como que é o sobrenome? Fala de novo. S-E-I-B-E-L. Seibel. Alex Seibel. Um abraço para você, anjo. O que foi isso? Essa ideia foi maravilhosa. Chocada. É revolucionário. Copiem. Copiem. Copiem não é abertamente. Não é fácil implementar, porque você precisa primeiro ter acesso aos fundos, porque eles têm que abrir capacity para você, e aí não é qualquer fundo que abre. Né? Os melhores precisam ser os melhores, porque a pessoa vai deixar de investir aqui e investir ali. O fundo da Arca hoje ficou no ano passado entre os top 4 do Brasil, em termos de rendimento, mesmo com pandemia e tudo. A retomada foi maravilhosa, o risco é baixíssimo, porque... Então, como está alocado em vários fundos que historicamente rendem muito, e a gente não coloca mais de 10% em cada fundo, é muito seguro com rentabilidade absurda. E desculpa, você não está dando dinheiro, a taxa não fica para banco e gestora, vai para tirar a pessoa da rua. Eu tenho duas perguntinhas sobre a Arca, assim, vou ser um pouquinho mais pesado aqui, porque... Eu não sei, eu imagino que tem muita gente que está ouvindo, assim, às vezes tem as mesmas impressões a respeito de ONG, né? A gente ouve falar muita não é coisa associação de ONG. agora, né? Não, mas... Enfim, assim, organização não governamental ou corrupção. Sim, mas assim, como você fugir desse estigma de tipo, isso é lavagem de dinheiro, isso é falcatrua e tal? Essa é uma pergunta, tá? Legal. E a outra é que eu fui pesquisar também a respeito da Arca, né? A gente sempre pesquisa, faz uma pauta aqui e tal, e eu acabei vendo lá que, por exemplo, você é um cara que tem um posicionamento muito forte a respeito da questão do Estado, né? Você é um conservador e tal, cristão.
E a gente percebe também, por exemplo, eu vi lá, sei lá, o Bruno Gagliasso, que é um militante à esquerda, fazendo Com a camiseta. publicidade pra Arca e tal. Eu queria te perguntar como é que é isso, como é que você enxerga isso, Como se a transpor caridade, isso? se a caridade ela supera essas barreiras ideológicas, né? Olha, essa pergunta foi incrível. Eu preciso te agradecer. As duas, na verdade, assim, mas elas, para mim, estão conectadas. Vou começar pela segunda, tá? Infelizmente, o Bruno não faz mais parte. Ele deixou a imagem dele. Ele é um cara que eu posso dizer que eu conheci o coração dele. E ele é um cara do bem, que quer ajudar. Mas ele caiu nesse negócio, que eu acho que um dia ele vai acordar disso, que é a superficialidade do que o PSOL e a esquerda propõem. Né? E ele, por um movimento familiar maravilhoso que ele tomou com a mulher dele, que eu adoro, a Giovana também, eles adotaram crianças africanas negras. Sim. Tá? E aí, por causa de, assim, de uma... Realmente é diferente o que os caras fizeram, de tirar o chapéu. E eu conheço ele, é um puta cara, entendeu? Agora, ele caiu nessa história de assim, poxa, se você é um cara que adota pessoas negras, quem defende os negros no Brasil? Não tô falando de fazer de fato, tô falando de falar. Sim, É a a esquerda. esquerda militante. Sim. Então ele acabou se conectando com um pessoal de esquerda, porque eu entendo que seja assim, porque eu acompanhei um pouco da história de fora e falei, puta, vai se perder. Que é o seguinte, poxa, se eu sou diferentão e adoto negro africano em casa, eu vou ter que conviver com uma tribo que mais ou menos fala disso, porque senão eu sou louco. E aí tem que falar que a direita faz errado mesmo. Qual que é o problema da direita? Quantos projetos sociais de direita você conhece? Quantos projetos ambientais de direita você conhece que falam, ó, eu sou ambiental, tá? E eu sou conservador. Deus criou o universo. Em Gênesis 2 tem um versículo que fala, eu até falei isso no especial de Natal. Então, tô criando aqui, eu tô colocando um homem no jardim para que ele cuide e faça plantações e proteja. Conservar é uma coisa de conservador. O problema é que a gente abandonou essas causas, infelizmente. E a esquerda veio com uma narrativa soft, molenguinha, facinha, bonitinha, Sinalizadora mentirosinha, de virtude. sinalizadora de virtude, e roubou essa pauta como se fosse dela, né? E é um sequestro, na verdade. E ai de você, no caso eu, de falar assim, não, eu sou de direita e eu ajudo. Não, tem Eu sou alguma coisa ambientalista. errada, É. Você tá explorando. O que a vida inteira foi da igreja, inclusive, né? Então, assim, realmente, o que eu vejo no Bruno, e ele se afastou, né? Ele não fala mais comigo, Naturalmente, manda mensagem, às vezes ele não responde e tal. E eu entendo, eu também não sei se eu quero muito me relacionar com ele hoje em dia, porque eu olho as postagens, é tudo PSOL, é não sei o que e tal, e não... Desculpa, não funciona. Eu conheço os projetos sociais. Eu fui secretário municipal, eu fui presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, eu atuei com todas as ONGs do Estado de São Paulo inteiro, eu conheço. Não existe projeto de esquerda que vai na profundeza. Vai no superficial. Agora, faz mais no superficial do que a direita. Meia culpa. A gente tem que começar a fazer como direita, entendeu? A gente tem que ir pra rua, a gente tem que dar emprego, porque se a gente acredita em eficácia, eficiência, gestão, governança, e a gente tem empresa e a direita é bem sucedida, a gente é o primeiro que tem que fazer. E fazer direito, entendeu? Quando eu olho hoje em dia essas pautas ESG, né, que é o ESG, Ecologia Social e Governança, né, o ASG em português, que é Ambiente Social e Governança, hoje, para você abrir capital, para você fazer IPO, você tem que ter necessariamente projetos ESG. Agora, você vai olhar quais são os SG das grandes empresas, geralmente está indo para cota, coisa de gênero. Aí você fala, mas você está atacando e resolvendo a pobreza? Não, eu estou trabalhando com minoria. Quem disse que trabalhar com minoria resolve o problema do pobre? Ah, mas o pobre, ele é minoria. Não, o pobre é maioria no Brasil. Então você está trabalhando com minoria, você já está atacando o público errado, amigo. E por aí vai. Essa é uma longa história que outro dia a gente pode falar sobre isso. Mas eu gosto de resolver problema sistêmico. Você tem que ir na profundidade. Vamos falar sobre favela. Educação resolve o problema da favela? Não. Educação é importante para resolver o problema da favela? Sim. Mas tem um O saneamento, principal sei lá. problema da favela é a falta de saneamento. Se você não tem saneamento, você não vai ensinar nada, porque a criança não comeu bem, ela tá morando no cocô. E eu já vi, presenciei, tenho imagem, tenho filmagem de criança tomando banho de cocô, porque já tomou, tá tão suja que o banho de cocô seria limpar. Um cheiro absurdo, tá? Isso aí eu já vi milhares de vezes, até porque eu fui candidato depois e tive que rodar tudo isso aqui, mas já rodei, por causa da secretaria e também do Fundo Social. Então é uma hipocrisia, é uma demagogia, entendeu? Assim, o Brasil, né? E aí o Rasta fala muito bem, né? Sobre
como é que ele fala lá? Os Charlinhos? Os Charlinhos, exatamente. Que é o seguinte, educação é importante? Óbvio que é. Mas ela é uma ferramenta que ela tem que estar junto de outras ferramentas sistêmicas, entendeu? Principalmente o saneamento e a qualidade de vida de alimentação e água. Uma pirâmide de Maslow É uma ali, pirâmide né? de Maslow. O Maslow do Maslow, que eu sempre falo, entendeu? Então, a Arca tomou a decisão de trabalhar com população de rua em favela no Maslow do Maslow. Então, a gente está agora numa favela que a gente atua, que é o Jardim Panorama, favela ao lado do shopping Cidade Jardim, que é o shopping mais caro da América Latina, e do lado de uma escola chamada Avenues, que é a escola mais cara da América Latina. Entre esses dois empreendimentos, tem uma favela chamada Jardim Panorama. Lá vivem 350 famílias, vivendo com menos de R$89 por mês. Nossa. Quais são os projetos sociais que tem lá? Nenhum. Que atua não. Tem a Avenues que dá cesta básica, que é basicamente farinha, óleo, açúcar e carboidrato, que não resolve, as pessoas são desnutridas, Tem proteína. Não tem nada. E você tem o shopping que também não faz. A gente entrou lá e a gente está fazendo uma revolução sistêmica lá, uma reurbanização ecológica da favela. Chama Ecofavela 5.0. Por que 5.0? Porque a gente trabalha a água, a questão do saneamento do esgoto, a questão da alimentação, aí sim, claro, a questão da educação e a questão da cultura. Esses 5 elementos, eles realmente tiram a pessoa da pobreza. Claro que tem a educação como um pilar, mas se a pessoa não estiver tomando água e se alimentando, ela não vai conseguir memorizar. O Instituto da Minha Mãe trabalha exatamente com pessoas que não conseguem aprender. Se você não estiver melhorando a urbanização da casa, se você não estiver trabalhando essas questões básicas do Maslow, não adianta você investir o que o Brasil... Sabe que o Brasil, no mundo, é o país per capita que mais investe em educação. Sim, são 6%, né, do PIB. É mais Isso do que só do qualquer país público. da América Latina, inclusive. Só de né? investimento público, Lara. E os Fora o índices são os privado. piores ou dentre os piores do mundo, né? IDEB e PISA, a gente está lá embaixo. Sim. E cada ano, sabe o que acontece? Quando o índice sai Piora. pior, aumenta o orçamento. Então Achando que é piora, a quantidade. aumenta o orçamento. Aí fica pior ainda, sabe o que faz? Aumenta mais o orçamento. É um carro patinando que você põe mais gasolina e acelera, ele afunda mais. Então, ou a gente começa a pensar de forma sistêmica, e aí falando de direita e esquerda, olha aí, o governo, tão criticado do Bolsonaro, aprovou o marco legal do saneamento. 100 milhões de habitantes no Brasil, metade da população praticamente, sem coleta de esgoto. E mais de 30 milhões, 33 milhões que é o dado. Cara, é Sem muito... água. Peraí, Principais problemas. isso do é Brasil. muita gente. Peraí, são 100 Que não tem milhões água, de esgoto pessoas no encanado. Brasil Sem que esgoto. não tem esgoto. São E 33 milhões sem água. sem água. Sem água potável. Potável. Água... Tomável. Na verdade é menos que potável, é água tratada. Sim, sim. Não é nem potável. Dos 33, o potável é menos. Tá? É água tratada. Sim. Caramba. Então, é assim, um absurdo. A esquerda ficou 14 anos no poder. Mais, né? 40. Mas 13 só de PT. Aham. O resto era teatro das tesouras ali. E fez o quê pelo saneamento? Que é, de fato, o que resolve o problema, entende? Então, queremos replicar o projeto da Arca, da Horta Social Urbana, da Salada Orgânica Social para o Brasil? Queremos. Primeiro, precisamos estar forte em São Paulo. Então, eu contei do fundo, que é uma maneira... O brasileiro, se você olha no ranking do Giving Index, World Giving Index, o Brasil está lá embaixo. O brasileiro não é um bom doador. Porque é desconfiado, por vários motivos, né? Agora, se a gente não é bom doador, a gente é bom investidor? Também não, mas é mais fácil. Então, imagina uma pessoa hoje... E aí eu preciso agradecer aqui, vou fazer um merchan de um banco que não está ganhando nada para fazendo isso, que é o BTG. O BTG zerou a taxa e colocou na plataforma digital. Hoje, se você baixa o aplicativo de investimento do BTG e coloca lá Arca, Fundo Arca, exatamente como escreve, ARCH, em 1 minuto você coloca quanto você quiser no Fundo Arca, com rendimento absurdo, e 1% do ano para Arca. Que, aliás, vou falar mal de uma outra empresa, já que eu estou elogiando, que é a XP, que não quis. Tá? Então tá aqui XP. louco! Eu tirei Que é todos os meus isso? investimentos da XP e todo mundo que eu converso fala, não invista na XP, porque fala que é ESG e que é social ambiental, mas não é. Porque no final do dia, não quiseram fazer. Né? E o BTG, que... maior banco de investimento da América Latina, acabou de completar R$1 trilhão. Foi o primeiro banco da América Latina que chegou no R$1 trilhão. Tem seus defeitos, como todo banco, mas André Esteves e o Roberto Salluti, e a Marta Leonardes, que é da área do social lá, os caras foram lá e aprovaram o Fundo Arca sem taxa. Que Zero bacana. taxa. Então, dá para usar o mercado financeiro e as pessoas que querem investir para fazer o bem, se for um projeto bom, com consistência, com governança, com resultados.
Então, assim, queremos exportar a Arca, vamos dizer assim, para outros municípios, outros estados? Sim, mas vai ter que ser sustentável e vai ter que ter gente como eu, como vocês, com outras pessoas que queiram fazer, que assumam O rojão. a bucha, entendeu? Porque eu sou empresário, eu tenho minhas empresas e eu devoto, né? Não sei se a palavra tá certa, eu dedico. Uhum. Eu sou devoto a essa causa, eu dedico meu tempo bastante, voluntariamente, para fazer isso acontecer. E dá muito trabalho. Quais são suas outras empresas? Eu tenho uma empresa de produtos saudáveis de alimentação, chamada Be-On. Né? Be-On, então o site é bonsaudável.com. A gente produz snacks saudáveis, barra de proteína, Vai deixar tudo na granola. descrição aí do Sim, vídeo sim, pra boa. pessoal E o legal é conhecer. que a Bion, ela tá comprando insumos agora que vem da Arca para Arca. ajudar a Arca. Tipo produtos desidratados, né? Então, pepino desidratado, couve desidratado. Então, a gente ajuda também a gerar lucro para a Arca pagando um preço premium. Tudo em casa ali. A gente paga mais do que, por exemplo, vale um alface. Um alface a gente vende por R$3,80 o pé de alface. Então, agora a couve desidratada eu pago muito mais, né? Então, e aliás, não é que é exclusividade. Qualquer empresa que quiser comprar da Arca, tá lá. E Sabará, a gente já vai encaminhando aqui para o finalmente. nosso encerramento. Eu tenho mais uma pergunta para fazer, não sei se você quer. Eu também tenho perguntar. mais uma. Não, na verdade, é uma provocação. Não é bem Tá. uma pergunta, mas fica à vontade pra fazer. Não, eu queria te perguntar porque a gente vê que você se diz um transformador, né? Você Tento. fala, eu quero transformar, né, as pessoas, né, essa questão toda. E a gente viu, eu já acompanhou aqui da tua história. Eu fico pensando assim, eu olhando para aqueles revolucionários, aquela galera de esquerda, os comunistas, eles estão ali pela revolução, que bem ou mal ali eles querem também transformar Claro. o mundo. Como é que você enxerga Ou isso? Qual que é a deformar. diferença do transformador pro revolucionário ali? O que é transformar e o que é revolucionar na sua Eu acho que assim, as opinião? duas palavras, né, transformar e deformar, elas têm a mesma finalidade, que é mudar algo, né? Transformar, mudar a forma de algo. Eu acho que os revolucionários que não se aprofundam e ficam mais na dinâmica de fala, eles estão deformando, na verdade. Eles estão mudando, mas eles estão indo para um negócio que é deforme, né? Você mudou a forma, mas para pior. Transformar, você levar aquilo para um patamar melhor, na minha opinião. Né? As duas coisas são transformadoras, mas você pode transformar de uma forma deformatória, ou você transformar aquilo em algo melhor. Então, na verdade, assim, o que eu me coloquei à disposição a fazer na minha vida, eu falo que eu sou uma pessoa que busco ser relevante para o bem. Então, também, se você não tiver Porra, e tem relevância... sido pra caramba, né? Se não tem relevância, você não chega a lugar nenhum. Se você não é do bem, você vai ser relevante para o mal. Então, eu quero ser relevante para o bem. Esse é meu mote de vida, né? E aí eu vou falar, de novo, só para complementar a questão das empresas. Eu tenho uma outra empresa, que é a RSU, que eu tenho outro sócio, que transforma lixo em energia elétrica. Então, qualquer lixo que você puder imaginar, orgânico, da sua casa, no que for, vai para uma usina e sai Isso energia vai elétrica. ajudando também. Cara, nas tem muita outras- gente nas fazendo outras- coisa boa, né? E a minha outra empresa, que é a Reload, que eu transformo garrafa de PET, eu vendo shampoo dentro da garrafa de PET de água mineral. Então, quanto mais shampoo você compra da Reload, menos garrafa de água mineral tem no planeta. Então, se você olhar assim, para mim, o viés é o mesmo. Se você olha para quem está na rua, de certa forma, é um descarte da sociedade. Se você olha para uma garrafinha maravilhosa com puta design e ela está sendo descartada, não faz sentido. Então, reusar é melhor. O que é o lixo? A única espécie no mundo, no planeta, desde a história, que faz lixo, que descarta, é a humana. Qual é outra espécie que joga fora? Tudo é transformador, tudo vira nutriente. Se tudo é nutriente, o morador de rua, na verdade, mas é do que matéria-prima rica, com história, com tudo para ser transformado, a garrafa, o lixo, o que seja. Então, para mim, eu não falo assim, mas quem sou eu, entendeu? Eu sou uma pessoa que me propus a transformar e ser relevante para o bem. Ah, mas aí você vai errar, porque, por favor, eu quero errar muito, mas quem faz, erra. Quem acerta tudo é porque não fez. Porque, desculpa, acertar tudo não existe, né? Se você erra muito mais do que acerta. A questão é a questão do movimento em prol de você transformar o mundo num lugar melhor do que você... deixar o mundo um lugar melhor do que você recebeu. E todo mundo tem talento. Jesus deixou muito claro. Ele falou, você recebeu 1, 3, 5, 7, não. Se você não transformar, pelo menos põe no banco. Ou seja, ajuda quem faz. Sim. Tá? E todo mundo pode ajudar. Você fez uma pergunta, Lara, muito inteligente, muito especial, e sábia, no especial de Natal, que foi, tá, mas essas métricas, dá para medir
o quanto você tem que fazer? Na minha opinião, sim. Por quê? Se você consegue fazer para você, você consegue fazer pelo próximo. Então, o negócio do amar o próximo como a si mesmo não é esquecer você, porque senão você não tem nada para dar. Mas é você fazer para o próximo como você faz para você. Sim. Né? Então, é isso. Agora, onde isso vai parar é a hora onde eu vou morrer. Né? E todos nós vamos morrer. Então, eu espero que seja relevante para mim e para os outros. E que isso possa continuar, e não é para mim que eu tô fazendo, então para mim, se não tiver que existir a arca, é sinal de que a gente deu certo, né? Se não precisar. Agora, o tanto de, né, e só para completar sobre as hortas, a gente tem 7 hortas em São Paulo. O tanto de espaço que a gente tem vazio em São Paulo que pode virar horta, né? E aí eu vou contar, não posso contar que marca, nem o que, mas a gente está agora fazendo um projeto totalmente inovador. A gente está lançando um produto de extremo luxo na área de cosméticos e perfumaria, que a essência e tudo está sendo produzida nas hortas. Então as pessoas vão poder usar o produto, no caso o perfume do amor das pessoas que vieram da rua. Entendeu? Com um valor muito mais agregado que um pé de alface. Que bacana. Então, quanto Legal você não demais. pode produzir em áreas vazias da cidade, gerando Se souber aproveitar. renda? É. Então, não existe abandono. Existe falta de interesse. Sim. Pois é, e falando em falta de interesse, o nosso encaminhamento já, né, pro final, infelizmente, Obrigado. olha, eu nunca Foi falei puta isso com tanto pesar no coração, dá vontade Tem de ficar tanta coisa conversando. pra falar. Não, eu queria ouvir 30 histórias aqui, vamos bora trazer de novo o Sabará. Eu posso mandar vídeos pra vocês colocarem no ar de depoimentos. Que eu tenho Ótima vários. ideia, ótima ideia, manda vídeo mesmo. De gente aí que dá saiu da tempo de editar. Cracolândia, falando eu morava na que Cracolândia, agora não moro mais bacana. por causa da horta. Que Tem gente que legal. falou, eu passei 2 anos na rua e hoje eu tô passando meu Natal aqui em casa e tô desejando Feliz Natal de boca cheia com meu peru. Que legal. Eu posso mandar aí, vocês Que põem. espetáculo, Porque tá aí bom. a pessoa vai ver o depoimento ali, muito melhor que o meu, né? Aham. Pois é, Sabará, como uma última fala, assim, para nós fecharmos, eu acho que vale você fazer uma provocação, que é, você se diz de direita, claramente, suas ações são de Claramente. direita, pautadas em valores de direita, e você tem essa meia-culpa para fazer, não a si mesmo, porque seu trabalho está impecável, mas à direita em si. Com Então, certeza. eu acho interessante que você, olhando para sua câmera ali, ó, converse com esse povo da direita e fale o que tá fazendo, o que tá faltando. Fale para esse povo olhar no espelho e fazer o quê? Como? Como que a pessoa que está com o sofá sentado, a bunda sentada no sofá agora pode ajudar e começar? Já aproveita também para deixar as suas redes sociais para a galera saber como é que a gente acha você na internet, né? Se não E me só banirem antes. Antes dele dar aí a última resposta, galera, vocês estão curtindo essa conversa aqui, ó. Um excelente papo, né, Tá Lara? louco, Nossa Senhora. Então, quase 2 horas de podcast aqui, você deixa seu like, deixa Compartilhe seu comentário, com os amigos. compartilha, mostra para toda a galera, porque olha tudo que você aprendeu aqui, né? Então você viu todo esse trabalho voluntário, como a direita tá conseguindo fazer isso, porque a gente acha que é só uma coisa de esquerda e a direita tá trazendo isso também, então é importante divulgar, é importante a gente olhar para esse lado também, né, e mostrar isso para a maior quantidade de gente possível. Eu quero aproveitar também para relembrar que o Entre Lobos, o nosso doc de segurança pública, está chegando. Né? Então a gente já está há quase 1 ano, cara, a gente já viajou para tudo quanto é lugar, nos 4 cantos aí do país, já foi para fora, inclusive, e a gente está entrevistando uma galera de peso. A gente está muito crente que esse documentário aí vai arrebentar, para usar uma gíria mais idosa, arrebentar a boca do balão. A boca do balão. Né? E, cara, só se cadastre aí. Link tá na descrição do vídeo ou acessa entrelobos.com.br, tá? Porque lá você vai saber todas essas informações. A gente vai colocando lá no dia a dia, a gente não tem a data ainda, mas vai lançar esse ano. Fiquem atentos, que esse aí vai ser show de bola, hein, Vai Lara? demais. Então vamos lá, Sabará. Eu vou contar uma historinha, que é interessante, que é a continuidade da história da minha família. E também eu queria citar 2 pessoas que são de direita, que são especiais e são relevantes, que eu hoje entendo que estão defendendo causas socioambientais, por mais que as pessoas não saibam ou não pareçam. Uma é o Nicolas, que esteve aqui com vocês nessa Ferreira. mesma conversa, que é meu Vereador. amigo. Abraço, amigo de Nicolas. vocês. Um abração pro Nicolas. Nossa, Foi um muito dos bacana podcasts aquele mais podcast. assistidos, inclusive. 1.100.000 visualizações até a última vez que eu Eu não vi sei se isso. foi o mais, mas tem que conferir lá. Mas foi Ele é um um dos mais fenômeno, assistidos. esse menino, e assim, ele foi na horta. Que legal. Entendeu? Ele vem aqui, cara. a gente se encontra quando ele está em São Paulo, ele postou e falou, esse projeto
é de direita, mas é do meio ambiente porque cria hortas em espaços urbanos, emprega morador de rua e tal. Então, o Nicolas. E o segundo é o Eduardo Bolsonaro. Olha Tá? só. Que foi algumas vezes nas minhas hortas e propagou, fez vídeo e falou, gente, olha aqui, ó, a direita tem sim a sua obrigação de trabalhar o socioambiental. Então, queria colocar essas duas pessoas que são relevantes, né? Um é Sim, vereador sim. lá em Minas e uma celebridade que o Nicolas virou, né? Um influencer. E o Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente, né? Então, essas duas pessoas eu vejo que, assim, pô, a gente conversa sobre isso. Crédito de carbono. Sabe com quem eu mais converso crédito de carbono? Com o Eduardo Bolsonaro. Entendeu? Uma pauta, carbono, mundo, não sei o que, isso aí e tal. Al Gore, não, Eduardo Bolsonaro. Então, eu preciso tirar um chapéu para quem é relevante e está na política e está fazendo isso, entendeu? E contar sobre essa questão da direita, né, eu tive uma inspiração em casa. Eu acho o seguinte, quanto mais próximo de Deus de fato, e aí não é o Deus religioso só que está na igreja, na missa, no culto, é o Deus que criou o meio ambiente. Se você vai ler o Gênesis, principalmente, a criação divina, vai estar falando dos animais, e Deus falou que era bom. Aí quando ele falou que era o ser humano, ele falou, é muito bom, né? Mas nos 7 dias da criação, Deus, ele basicamente criou a natureza, certo? Então quando você vai conservar primeiro o quê? Então eu sempre falo isso. A primeira coisa que Deus nos chamou para fazer, a espécie humana, foi cuidar do planeta. Está escrito lá, tanto que fala, né? O pessoal da esquerda vai ficar bravo, principalmente as feministas, mas fala que Deus criou o homem, depois ele criou a mulher e falou, né, que ele estava se sentindo muito sozinho, para ela ser uma ajudadora idônea. Ajudar idoneamente a fazer o quê? O que o Adão fazia? Ele cuidava da criação de Deus. E aí eu vejo isso. Por que minha família foi um pouco fora da curva? Porque meus pais falaram assim, a gente olha aqui que tem o meio ambiente, e olha só, não contei isso, eu vou contar agora. O meu pai recebeu o primeiro prêmio da ONU, ou seja, ele foi o primeiro empresário a receber um prêmio da ONU por ser empresário, ou seja, rentabilizar o seu recurso, né? Ou seja, for profit, buscar o lucro e preservar a biodiversidade e aquilo que está na terra e nas florestas. Não sou favorável à ONU, não gosto da ONU e tal, mas assim, os caras que dizem que preservam foram premiar quem? O meu pai, que no Brasil, sabe quantas matérias deram sobre isso? Quase nada, mas pegaram a foto do meu pai e espalharam por Nova York inteira. Times Square e tudo, eu tenho foto. Posso mandar para vocês porem na tela aí. Meu pai, Ulisses Sabará. Sabe por quê? O meu pai, quando meu avô morreu, aos 50 anos, meu pai tinha 18, diversificou os negócios da família da indústria química para preservar a floresta amazônica. Sabe o que ele foi fazer? Pagar e comprar insumos não madeireiros das comunidades ribeirinhas. Fruta, semente, resina, folha. Falou, se você deixar de cortar a árvore, eu compro sua semente, o seu insumo que está aí na terra. Por quê? Precisa preservar. Você precisa alimentar seu filho. Se eu não comprar isso de você, você vai cortar a árvore. Desenvolveu uma indústria que hoje está em 170 países, que é especificamente essa que foi vendida, inclusive pela minha família, que é a Beraca. Se você puser na internet, Beraca Ingredients ou Beraca Ingredients, foi comprada pelo grupo Clarantes, que é um grupo suíço, no ano passado. Essa empresa foi a empresa que, por exemplo, deu origem a várias linhas de produtos de empresas brasileiras, que eu não vou citar nome aqui, mas que trabalham com insumos brasileiros. Andiroba, cupuaçu, buriti, copaíba, esses produtos da natureza que de forma sustentável são coletados, preservam a floresta em pé e geram renda para pessoas que estão morando na floresta, né? Que é cortina de fumaça, propaganda aqui. Se você quer entender o meio ambiente de fato, assista Cortina de Fumaça. Cortina de Fumaça Coloca aí da na Brasil tela, Paralelo. Thiago. Né? Cortina de Fumaça Coloca na tá tela. no YouTube de graça pra você A assistir. cortina de fumaça mostra que a população da Amazônia e dos biomas brasileiros mais, vamos dizer assim, preservados, é a mais pobre. Por quê? Porque não se desenvolveu a economia, porque a esquerda travou. Poxa, se eu sou de direita, indo para o finalmente aqui, e eu entendo que eu preciso fazer lucro para viver, porque é o capitalismo que realmente nos sustenta, e eu posso fazer isso de forma sustentável, preservando a floresta, conservando o meio ambiente e gerando renda, esse é o ideal. Então nós, pessoas de direita, temos que olhar o impacto que nós geramos nas coisas que nós fazemos. Tá? Tem várias iniciativas incríveis. De novo, vou citar meu amigo Alex Sabel, que criou a Positiva, que é uma empresa que gera impacto positivo por produtos de limpeza. Você compra o produto dele, ele vai preservar, conservar e vai gerar impacto positivo. Né? Como vários outros exemplos, a própria Beraca da minha família,
que foi vendida, mas assim, mostrou que dá para você trabalhar insumos para cosmético, farmacêutico, alimentos, perfumes, preservando e conservando. Basta ter interesse, né? Basta ter interesse. Então, de e novo, um bom marketing, interesse. né? Vou divulgar isso bem também. Me parece algo muito importante. Não, mas a gente sabe fazer isso, né? É, sim. Agora, a gente faz isso muito para produtos que não geram impacto positivo. Né? Agora, se a gente é inteligente, a gente é racional, e a gente diz que a esquerda só fala e não faz, a gente não tá nem falando nem fazendo também. Boa. Então, a direita, se nós temos condição e a gente gosta de criticar, e tem que criticar mesmo, eu sou o maior crítico da Só da que você esquerda. faz, né? Eu vou mostrar aqui, só para vocês verem aqui, um videozinho de como eu era... posso mandar um vídeo também depois? Claro. Mas o vídeo de como eu era tratado pela esquerda quando eu assumi a secretaria, tá? E não era bonito, não. Tá aqui, ó. Vou mostrar o áudio para vocês verem. É o Fora Sabará. Vai botar na tela, vai botar na tela. Bota na Ó. tela aí, fazendo favor, Thiago. Nosso Thiago, muito trabalho na edição desse podcast. Eu sabia que um dia eu ia poder usar esses vídeos. Fora Sabará. Ó, tanto de gente na rua se unindo, entendeu? Aí eu vou tentar marcar uma conversa com eles no AMB. Olha aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é o diálogo que a esquerda não tem. Sabe por que eles estavam gritando Fora Sabará? Porque eu tava dando emprego para morador de rua. E segundo Aí tu lá na eles, bancada, na lá. assistência social, você tem que dar assistência e não emprego. Como é que dá assistência de fato? Sendo que no próprio Estatuto da Assistência Social diz, preconizado lá, tá preconizado, autonomia e renda. Como é que você vai dar autonomia e renda se você não dá emprego? Então, é uma hipocrisia da esquerda. A gente sabe que eles são hipócritas e que eles focam nessas pautas muito menores e superficiais. Mas e a direita tá fazendo o quê para ter poder. autoridade para fazer? Sim. Então, assim, convoco Não vocês a adianta ajudarem a criticar Arca. se não conseguir botar nada no lugar também, né? Exato. E Sim. criarem projetos. Eu apoio o projeto de vocês, eu ajudo com ajudar A formatar. a angariar apoio, formatar a governança. A gente precisa transformar e fazer as coisas acontecerem. Mas precisa ter o interesse. A organização, pé no chão. Ouviram, hein? É isso Ouviram aí. o que o Sabará tá dizendo aí. Então, Cara, eu não acredito, cara. O Sabará tem 30 mil seguidores neste exato momento no Instagram. Acho que nem isso, 29 mil, alguma coisa, né? Nesse 29,9. momento, eu quero crer que o Sabará vai passar para pelo menos uns 100 mil seguidores. Fica a convocação. E assim a gente Ó, eu tô encerra esse Shadowban, papo. então tem que escrever Felipe Felipe Sabará inteiro. com I, Como é que é? Sabará. @, Felipe, F-I-L-I-P-E, Sabará. Todas as redes. Então, Instagram, vai estar na telinha Facebook, aí. Maravilha. Twitter. Eu adoro o Twitter, eu tô lá também. Ah, credo, Deus me livre. Mas não sei porque alguma coisa que eu falei polêmica contra a esquerda que me deram um Shadowban, então tem que escrever o nome inteiro pra achar. Também, tá bom. Mas a gente já Sabará, sabe como é muito válido o papo, Muito né? bom, né, Sensacional, espetacular. Muito obrigada. obrigado a Que vocês. bom que deu certo. Vocês são sensacionais. Eu assisto todos os programas. Ah, Sou que assinante legal. da BP Select também, então fazer propaganda aqui. Quer assistir um filminho em casa? Não vai pro Netflix, vai pro Sem BP Select. ideologia, sem... um filmezinho Já bom, Aperte o passando. play sem medo. Uma análise do Guilherme Freire. Exato. Aperte o play sem medo. Muito obrigada, Felipe. Valeu Eu que demais. agradeço. Até a Obrigado a próxima. vocês. Obrigada Abraço. demais. Basta você dizer que não é feminista, você vai ser oprimida. Eu acho que qualquer mulher que tem que ser feminista. Porque eu fui perseguida desde que entrei na universidade por mulheres feministas. O discurso todo é muito bonito, mas na prática ele não tem essa empatia que está no discurso. Na minha concepção, o feminismo é indissociável da luta de classes. Por isso que eu sou forte, sou guerreira, não sou reprimida, nem calada, sou feminista!